da tarde, na companhia do nosso time. A produção é da Vivian Leal, na mesa de áudio Luciano Vargas, na central técnica Jorge Brum e o Celestino Neto, nos transmissores o Adair Ávila e o Gabriel Nunes. A coordenação da central é do Davis Rodrigues. A equipe tem a Ana, a Carolina Guiar, o Carlos Guimarães, o Gutierrez Sanches, o Cristiano Oliveira, Luiz Magno e Orestes de Andrade. Banrisul, a contagem regressiva para a chegada do Pix no Banrisul. Cadastre as suas chaves no app Banrisul. A contagem regressiva para a chegada do Pix lá no Banrisul. Cadastre as suas chaves, como eu disse, no aplicativo do Banrisul Digital ou pelo Internet Banking. Bem, ontem tivemos rodada da Copa do Brasil, tivemos a rodada de abertura da fase de quartas de final, jogos em que a qualidade talvez para nós gaúchos não tenha sido aquela que nós imaginávamos. Tivemos uma vitória do Grêmio, 2-1 no Cuiabá e depois o tropeço do Inter, que perdeu em casa por 1-0 para a equipe do América Mineiro. Nos outros confrontos, uma bela vitória da equipe do Palmeiras contra o Ceará, impôs o fator local, impôs a sua melhor condição, e uma vitória no finalzinho do São Paulo sobre a equipe do Flamengo. Então são esses os resultados dessa rodada que marcou a abertura da fase de quartas de final da Copa do Brasil. Hoje já tem jogo de eliminatória da Copa do Mundo. Temos o confronto Argentina-Paraguai às 21h e, enfim, temos uma série de assuntos para tratar aqui. Eu tenho impressão que a gente poderia começar pelo jogo do Grêmio, pela ordem cronológica, mas o assunto que tá pegando mesmo é o jogo do Inter, a derrota colorada, o modo como o Internacional ontem teve a derrota em casa nessa abertura das quartas de final da Copa do Brasil. O Carlos Guimarães foi o comentarista do jogo do Inter e o Cristiano Oliveira foi o comentarista do jogo do Grêmio. Eu não vou falar sobre o jogo porque não tem... Eu acho que eu vou abrir por outro viés, assim, bom dia. Um viés bem racional, não emocional. Muitas pessoas podem achar que é emocional por conta da força do discurso, que eu acho que precisa ser forte, que eu acho que precisa ser contundente, mas não tem nada de emocional nisso. O que a gente tá vendo é uma das crises mais absurdas que eu já vi na história do Internacional. Vão conseguir derrubar o líder. E não são os adversários que vão derrubar o líder, até poderiam ser. O próprio líder vai derrubar o líder. Não estava caindo já o líder? Não tem 10 jogos com resultados ruins e rendimentos ruins, exceção do jogo com o Flamengo? Segura aí que eu quero ver uma coisa, só pra confirmar se eu não tô tomando LSD em casa e vendo coisa 36 errada. primeiro. O que tá escrito aí pra mim, por 36 favor? primeiro. Eu entendi a ironia Não, a posição dele aí, vê pra mim. Primeiro. Então, como é que está foi, em primeiro, como é que não foi caiu. a atuação do Inter vê contra pra mim a tabela de o Curitiba? Como é que foi a atuação do Inter contra o Atlético de Goiás? Vê pra mim aí, meu irmão. Contra o Corinthians. Mas vê pra mim a tabela aí. O Inter tava caindo, que não dá pra pegar. Eu vou abrir aqui, que talento meu. Vou abrir aqui, que talento meu. Eu vejo o Inter em primeiro aqui na tabela de classificação. Vocês aí de casa, alô da poltrona, vocês aí de casa. O Vasco também liderou o campeonato. Vocês têm a tabela de classificação aí? Eu tenho, mas vocês quer saber? Vocês estão aí? A gente já falou que o Inter é líder. O Inter é líder, né? Vocês também enxergam o Inter como líder, né? Então. Vocês aqui de casa era pra nós, achei que era pros ouvintes. Não, vocês de casa, vocês aí. Achei que era uma retórica pros ouvintes. Não. Alô, você do outro lado do rádio, aquela coisa toda. Oliveira, se tu abrir a tabela, onde é que tu vai ver o Inter hoje? Primeiro. Ah, tá. Então não tem como, não caiu, tá? Não, vinha caindo, Carlos. Vinha caindo. Não, na classificação não caiu. É um fato de abrir a classificação. Nós estamos falando de rendimento. Rendimento é consequência. Quantos pontos o Inter ganhou nas últimas rodadas? Tu acha que o rendimento é o suficiente para derrubar o treinador? Não, aí tu vai começar a falar de outro assunto. Aí gente. tá, eu ia entrar no mérito. Eu acho que o rendimento tende a cair, infelizmente. Eu adoro o Abel, mas eu acho uma que deusificação do treinador que saiu. Não. Reconhecimento e uma demonização dos demais. Reconhecimento, nada de deusificação. A demonização. Mas tu também caiu no conto? Tu também caiu no conto? Não, eu não caio no conto. Eu enxergo com meus próprios olhos contos. E eu não vou cair nessa conversa. Tu cai em vários contos. É Deus que só fez coisas certas. Não é Deus, é um grande treinador que deixou o Inter em primeiro. Tu caiu no conto também, rapaz. Só teve um jogo depois. Qual é o conto, Carlos? O que o Cudê ganhou com o Inter? Tu acreditou na narrativa que eles enfiaram goela abaixo. Não, eu não tô acreditando na narrativa que tu tá querendo me enfiar goela abaixo. Que narrativa? Eu tô mostrando a classificação, meu bruxo. Tu tá falando do que poderia ser, não do que foi. Eu tô mostrando a classificação. Na final do Campeonato Gaúcho. Eu tô mostrando o fato, eu não tô mostrando a narrativa. Destruir toda a história do Inter por causa do Cudê. Que história do Inter? Tá louco?
Nada presta porque o Cudê foi embora. Quem quer desconstruir a história do Inter? Mas olha, o que eu tô percebendo é isso. Não, eu tô querendo Diabolizamos o demais e vamos endeusar o não que é saiu. Isso é o que tu tá acreditando. Tu acreditando porque tu ouviu o Marcelo Medeiros, tu gosta dele. Tu gosta dele e aí Não. Gosta tu de fica quem? acreditando do Marcelo Medeiros. Eu sei que tu Não gosta só do dele. Marcelo Medeiros, gosto do Inter, dos outros presidentes, gosto do Abel, gosto de todo mundo e gosto do Cudê. E ao contrário do que tu percebe, eu admiro muito o trabalho do Cudê, só que eu enxergo os defeitos também. Também eu gosto não do acho Abel, que ele é um tá? ser perfeito. Também gosto acho do que Abel. ele errou. Tá, mas E o presidente, o que tu acha? O que tem o presidente? Tô te perguntando o que tu acha dele. Eu acho que o Inter teve a felicidade de, em tempos de pandemia, em tempos de Série B, em tempos de dificuldade, com roubalheira e tudo mais, ter assumido um presidente sério. Bem intencionado, que fez um trabalho digno, tirou o Inter da Série B, está organizando dentro dos limites da possibilidade o clube. Nós não podemos pegar e não reconhecer os méritos das pessoas. Mas como organizando, Zé, o déficit do Inter é maior a cada ano que passa. É? Mas põe mágico então para administrar o Inter do jeito que está a situação, gente. Não é mágico. Eu acho que dizer que a gestão Medeiros é melhor do que a gestão anterior, poxa, eu concordo plenamente. Eu acho que todos nós vamos concordar. Que tirou o Inter da segunda divisão, eu acho que aí não é nem questão de concordar ou não, é um fato, né? O fato ele é irrefutável. Agora também é fato que o balanço financeiro do Inter ano após ano aponta prejuízo. Antes da pandemia, dentre as diversas narrativas que essa atual direção vende, uma delas é que a pandemia lascou com tudo. A pandemia lascou com tudo para todos os clubes do mundo. A pandemia não aconteceu só em Porto Alegre. Agora, é por isso que eu sempre falo desse raciocínio. Tira 2020, então. Coloca só 2017, 18 e 19. Um déficit financeiro que, nesse período, chega a quase 80 milhões de reais. Eu não sei qual é a dívida total do Inter, mas boa parte dela foi construída em 3 anos, que foi dessa gestão. E o déficit que essa gestão projeta para esse ano é na casa dos 60, quer dizer, o que hoje é 170... o que hoje é 70 e poucos, desculpa, vai chegar no final desse ano a um prejuízo de quase 140 milhões de reais em 4 anos. Então, assim, eu não vejo que essa direção recolocou o Inter nos trilhos, me desculpa, eu não vejo isso. O Inter é o atual vice-campeão do Brasil, gente. Perdeu 1-0 no Paraná, 2-1 em Porto Alegre. Qual é o desespero que tem de erro nisso? Qual é o desespero que tem? Por um não, gol, Zé, por que tu valoriza? O Inter não foi campeão da Copa do Brasil. Eu falei do aspecto financeiro, tu foi pro resultado, mas tudo bem. Se for pegar o resultado a grosso modo, eu vou te dizer o seguinte, em 4 anos não ganhou nada. Nada. Sim, pois é, não ganha Nem título, não Gaúchão, presta. nem Mas Série B. que título ganhou o Cudê Agora, para Zé, prestar? mas Se quem foi ser pra seu esse lado, critério. Eu acho engraçado o seguinte do Zé Aldo. Eu acho engraçado o seguinte. Inter é líder do brasileiro. Responsabilidade, Marcelo Medeiros. Qual é o título que Deixa dá eu isso? falar, deixa eu terminar. Não pode falar, mas deixa não eu terminar. gritar, nem se desequilibra. Tu Vamos também tá conversar com serenidade. Tu também tá com tudo gritando. Até pra evitar depois aquelas coisas que Não que tem nada acontece. disso, não tem vitimismo, Ótimo, somos iguais. ótimo, Se debaterem perfeito, comigo com argumento, perfeito. eu respondo com então argumento eu vou e com argumentar, educação. vou argumentar, talvez levantando a voz um pouquinho Não para precisa, reforçar o argumento. Tu faz sustentação oral, tu sabe como é que isso funciona. sim, isso é outra coisa. Então eu vou argumentar, tá? O teu pensamento é o seguinte: Inter, vice da Copa Brasil 19 e líder do brasileiro. Peraí, terceiro 18. Deixa eu terminar, Guti. Essa aí eu vou argumentar. 19. Eu vou argumentar o básico, assim, tá? Inter, líder vice-líder. Porra. Vice-campeão. É isso, cara. Me falta o fio da meada. Deixa eu terminar. Vice-campeão da Copa Brasil 19, líder do Brasileiro 2020. Responsável principal, Marcelo Medeiros. Inter, líder do Brasileiro 2020, apesar do Cudê. Esse é o teu pensamento. O teu reconhecimento ao Cudê é menor do que o reconhecimento ao gestor que não soube lidar. 2 vezes, o Marcelo Medeiros, presidente do clube, disse o seguinte: eu não estava sabendo, eu fui o último a saber. Ah, para com isso! Se ele é o último a saber, já é uma ilustração de que ele não está no controle do cargo. Ele foi o último a saber da saída do Alessandro Barcelos. Foi o último a saber que o Cudê vai pro Celta. Sempre o último a saber, cara. Ou não soube lidar com crise política. Não é só o presidente, tá? Os outros integrantes do Internacional, de conselho e de grupo político, eles ferraram com uma espécie de coalizão ou pacto em que o clube era maior do que o umbigo desses caras, que agora estão aqui em rede social me mandando panfleto e fazendo campanha e dizendo me sigam no Twitter porque nós temos projeto. Projeto nada. O projeto era manter uma coalizão para manter o time líder e para depois pensar em eleição. Isso não
não foi feito também. E digo mais, não sei se tu é vítima disso, tá? Eu espero que não. E é argumento sim, espero que tu não se ofenda também com isso. Foi feito um aparelhamento junto à opinião pública, junto à imprensa, com setores da imprensa e com influenciadores digitais para poder fazer uma manipulação geral do pensamento que a opinião pública colorada tem a respeito do clube. Esse aparelhamento não é uma acusação, porque o aparelhamento às vezes não é em forma só de grana, tá? Eu vou falar exatamente isso. O aparelhamento vem em forma de bom tratamento, de dizer, pra gurizada mais nova especialmente, dizer o nome do cabra lá na coletiva. Esses guri aí, se diz, só um pouquinho, Magno, só um pouquinho. Agora, vocês vão me desculpar porque eu quero fazer esse desabafo, depois eu vou deixar muito tempo pra vocês, tá? Essa gurizada nova, se diz o nome deles na coletiva, eles vão pra casa e ó, né? Vão com o olhinho brilhando e vão, ai, ganhei meu dia. É assim que funciona. O aparelhamento vem em forma de bom tratamento e de criar a ideia de que o culpado era o Eduardo Cudê. De criar a ideia de que o Cudê foi um traíra. E o Cudê não foi um traíra. O Cudê tava de saco cheio, o Celta é consequência, o Celta não é causa. Tá? Eu não tô fazendo acusação, eu tô fazendo falando como é o jogo, e é assim no Internacional há muito tempo, como é no Grêmio também, como é em tudo que é clube de futebol. Ganha a comunicação, ganha a opinião pública, e eu tenho a visão de que eu sou um competente gestor, de que a minha gestão é boa. Era esse só meu desabafo, eu queria falar isso há muito tempo, e eu vou arcar com as consequências disso que eu falei. Desculpa, Gutierrez, desculpa, Magno. Não, eu só acho que é um pouco de nem tanto o céu, nem tanto a terra, entendeu? Eu sempre trago, assim, meu viés de olhar as coisas com mais... não sei se... É que eu não consigo cravar que é só de um jeito ou só de outro. Acho que o Medeiros tem... Mas não é. Exato, acho que o Medeiros tem erros, sim, e alguns erros. E até não vou me furtar, acho que tem esse aparelhamento em forma de boa convivência. Ninguém aqui tá fazendo acusação de dinheiro, de relações profissionais, não é isso. publicitárias, nada disso. Há sim uma boa convivência, que eu prezo, porque eu sou repórter e eu não vejo mau caratismo nessas figuras ou incompetência tão grande a ponto de eu ter que me indispor. E nem é o caso do Guimarães, ele só tá dando a opinião dele. Eu acho que o Medeiros às vezes se furtou e muito de aparecer, muitas vezes. Concordo com o Zé, teve sim um desafio enorme de pegar o clube em situação falimentar praticamente. O clube foi surrupiado, foi roubado. Ele pegou na segunda divisão, isso é verdade. Também não acho que se não tiver título tem que ser tudo execrado, porque sim, top 5 de brasileiro 2 anos seguidos, vice de Copa do Brasil e agora momentânea liderança de Campeonato Brasileiro, independente de quem treinava, também é importante, também é louvável. Pior seria se todo ano 16º, 14º, 12º de Campeonato Brasileiro e eliminação precoce em Copa do Brasil. Agora, o Inter vive uma instabilidade política. E aí sim, mal conduzido ou mal planejado, mal previsto por quem dirige o clube. Mas também concordo um pouco com o Zé quando ele fala de que o Cudê não é um santo. Não é. Entendeu? Ele saiu de uma maneira, vamos falar a verdade, deseducada. Vem cá, todo mundo foi pedir. Ele fez uma onda quando tava no Racing. Ele fez uma onda. Os movimentos políticos. Ele fez uma onda. Foram atrás do cara. O Inter esperou 3 meses por ele. Deu as condições as melhores que podia dar. Por ele não quis. Não fizeram isso por ele, Gutierrez. Não é exato. Não fizeram isso por ele. Não fizeram isso por ele, gente. Isso é o que eles dizem que fizeram. Não fizeram isso por ele. Mas ele saltou muito antes. Não, tava um ambiente péssimo. Fizeram por ele, fizeram pelo Inter. Tava um ambiente péssimo. Zé. Os caras fizeram pelo Inter, queriam o bem do Inter e viam nele a permanência dele como uma solução pro Inter. Cara, tu acreditou na narrativa. Mas Guimarães não tem condições, cara. Não, é que tu tá querendo nos vender uma outra narrativa como se fosse uma verdade absoluta. Cara, se não tem grana mesmo. Gutierrez, eu não tô defendendo. Eu acho o Cudê, assim, ó, muito bom o trabalho dele. Muito bom o trabalho dele. Sabe qual é o nosso defeito? Zé, o que tu fez uma convicção e achamos que a nossa convicção é a verdade. E não nos abrimos para perceber que pode estar errada a nossa convicção. O erro do Cudê foi falar demais. O erro do Cudê foi tá um erro flagrante dele, ele exagerou nisso. Claro, ele exagerou, mas isso é suficiente para que ele seja demitido? Mas ele não foi demitido. Ele não foi demitido. Os grupos procuraram de que forma, Zé? Ele não foi demitido. De que forma te procuram para fazer as coisas? Eu não conheço o bastidor, eu não tô lá, eu não acompanho, eu não vejo, eu trabalho com o aparente. No aparente eu vejo o Cudê reclamando do gramado do Beira-Rio em coletiva desde a chegada. Pois é, esse é o erro,
Erro absurdo, porque na Só que Argentina tu tá ele não dizendo, joga nesses gramados. tu tá dizendo, Tem uns potreiros E o do horríveis. Inter é o melhor tu tá gramado. dizendo que isso aí foi retribuído com uma gentileza de todo mundo estender tapete vermelho. Isso aí foi o que os caras disseram pra ti. Na verdade, ele falou sobre gramados de Tu outros acredita clubes. nesses caras, velho? Escuta, gente, por que o Cudê, quando estava no Racing, recebeu proposta do Inter? Por que ele esperou a temporada terminar para só depois assumir o Inter? E agora no Inter ele não esperou a temporada e largou no meio para assumir o Celta? Porque no México ele fez a mesma coisa. Não tem nada a ver com o México. Um exemplo é a Argentina, outro exemplo é o Brasil. No caso argentino, do Racing ano passado e o Brasil, o Inter agora. É evidente que o ambiente estava tumultuado. As amostragens, os exemplos, eles eram óbvios. Toda a coletiva tinha letra de um para o outro. Rodrigo Caetano fez questão de dar uma coletiva 5 minutos depois do Cudê para refutar tudo que o Cudê dizia. E fazia críticas. Eu também acho que o Cudê falou demais. Evidente, o Cudê não é santo na história, eu tenho certeza disso. Agora, o pecado... O Eduardo Cudê cometeu 2 pecados no Inter. Um foi não ganhar a Grenal. O outro foi expor a incompetência da direção. Porque quando ele falou em elenco curto, ele tinha razão. Ontem o Abel Braga, na coletiva, disse que não conhecia o Peglo. Mas vem cá, tia, como é que tu não vai conhecer o Peglo, uma promessa do futebol brasileiro? Tanto que ele bota e tira depois. O Abel olhava para o banco ontem, e é evidente que ele não vai dizer isso, porque ele chegou agora e certamente isso foi trazido pela direção e até numa forma de não expor de novo o seu trabalho, no caso da direção. O Abel ontem, em 45 minutos, já tinha visto que sim, o elenco é curto. Porque é. Então, assim, o Cudê não deveria ter dito. Eu acho discutível, talvez de fato não devesse ter dito. Mas ele tinha razão. O pecado dele foi expor a verdade. E como o Renato até falou sobre isso, porque foi perguntado. E vale o mesmo para o Cudê. Mas o Cudê reclamou muito de grupo. Teve uma entrevista coletiva que todas as perguntas, e bem feitas, porque é jornalístico, todas as perguntas eram sobre isso. Como é que ele não vai falar? Ele fala quando é perguntado. Se a pergunta cabe, e naquele momento cabia, porque o Inter de fato não tinha muitas opções, ele respondia. A gente não vive cobrando que tem várias coletivas que são chatas, que os caras ficam sempre nas mesmas respostas. O Cudê fugiu da chatice. Ele falou a verdade. O pecado dele foi dizer a verdade. Eu tinha interrompido o Magno da outra vez. Perdão. Diga, Magno, desculpa. Alô? Acho que ele se ofendeu comigo. Posso falar? Vai, querido. Bom dia para vocês. É o seguinte, ó, eu, analisando o que o Cristiano Oliveira falou agora a respeito de que o Abel estava todo perdido, eu acho que ontem ele estava totalmente perdido. Eu acredito que ele não tenha acompanhado os jogos no Internacional, nessa parada que ele teve, e ele chegou ontem sem saber o que fazer. Substituiu mal, o Peglo, coitado, pagou o pato de ontem, ele colocou um time praticamente do Cudê e não teve tempo de treinar e de observar, só teve tempo de conversar com os jogadores. Eu observei ele surpreendido com o que o Internacional estava fazendo ontem e ele não conseguiu melhorar a situação. Acredito eu que para o sábado agora, quem sabe já vai mudar, mexer alguma coisa para recuperar e para a virada da próxima quarta-feira lá contra o América. Mas ontem ele tinha um desconhecimento completo do que estava colocando em campo o time do Internacional. Eu não me ofendi naquele momento. Só para dizer que não me ofendi. O meu telefone que travou aqui e não queria abrir o telefone. Perdão, irmão. Desculpa aí. Capaz, sempre sério. É absolutamente válido o teu desabafo, por assim dizer. Eu acho que a gente só não pode entrar naquele terreno, a gente só não pode entrar naquele terreno da assessoria de imprensa. Lendo e ouvindo algumas figuras, eu cheguei a essa conclusão ontem no pós-jogo, que havia uma terra arrasada com o Cudê treinando Internacional. Eu cheguei a esse ponto, ouvindo alguns companheiros, que nada estava certo, tudo estava errado, e que a partir de agora os títulos vão vir. Eu cheguei a essa conclusão. Errado foi o que fizeram ontem, né, Magno? Viu, Zé, se o Cudê continuasse, o Inter seria eliminado da Copa do Brasil, seria eliminado da Libertadores, ficaria na parte de baixo da tabela do Brasileiro, porque tudo me levou a crer que, apesar do Cudê, o Inter estava bem nessas competições, ou ponteando
nessas competições, viu, Goi? Não é nenhum nem outro, é Errado isso que foi eu o que falo. fizeram ontem. Pegaram um trabalho do rapaz que está aí há quase um ano, treinando dentro de um modelo, dentro de um sistema, rasgaram o sistema e tentaram em 24 horas obrigar o time a jogar diferente. Não teve nenhuma coisa nem outra e perdeu em casa de forma vergonhosa. Isso foi um erro. Um erro com as intenções, com as pretensões, com as necessidades da instituição na competição. Um erro técnico clamoroso. O Abel é um homem experiente, não poderia ter feito isso. Vocês me desculpem, colorados, mas eu não sei quem orientou ou quem aceitou a ideia de querer transformar o Inter em 24 horas para entrar em campo Agora jogando de concordo, Zé, contigo. mas aí tu vai lembrar, Zé, daquilo que eu tinha dito no programa ontem. Ontem, o Abel foi apresentado anteontem, eu disse ontem. Terá o Abel Braga repertório, atualização, se quiser usar um outro termo, para manter o estilo de jogo que vinha sendo usado? Não. O Abel não tem isso. O Abel tem outras qualidades que a gente vai começar a ver na frente e que vimos lá atrás. Agora, um arrojo tático, isso nunca foi perfil do Abel. Para jogar do jeito que o Inter vinha jogando, é preciso arrojo, é preciso correr riscos, tem que marcar em cima, é preciso uma engrenagem. Se o ataque sobe, o meio-campo tem que subir também. A defesa tem que acompanhar. Não pode ter brecha. O Abel, o Abel Braga nunca foi um grande estrategista nesse. Me desculpem, nunca foi. Vamos entrar em detalhe então de campo. Ontem o Abel reclamou de que o Inter estava insistindo na saída de 3. Cara, ele é o treinador. Mas ele chegou ontem. Ele não sabia como o Inter jogava. Ninguém falou pra ele como o Inter joga. Porque ele não conhecia o pé, Glogut. Pô, por favor, sabe? Ele disse aqui, isso é grave. Eu sempre tento ser assim, com calma, e sei que tem colegas, amigos que falam, mas tu queria o quê? Não sei o que eu queria, mas o Abel foi uma escolha errada do Inter. Mesmo que me argumentem com as circunstâncias, final de gestão, final de temporada, chega, vai agregar. Aí tu vai dizer, quem então? Não sei, talvez um cara mais novo, de base, pra tocar até o final. Assim como o Zé Ricardo também não foi uma grande escolha no ano passado para esperar o Cudê, coisa que ele não pôde fazer pelo Celta de Vigo. Tem tudo isso. Agora o Inter tá pagando por essas questões. As políticas que a gente sabia que ia acontecer e por erro de gestão política, sim, do Marcelo Medeiros, merece críticas quanto a isso. Sabia-se que isso ia acontecer e aconteceu. Também por erros agora da escolha pelo Abel. Não tem como, é diferente. Eu tenho um carinho até pelo Abel, não é nem respeito, é mais que isso. Só que, cara, não sei onde o Inter vai com o Abel agora tentando modificar em pouco tempo. O rendimento dos jogadores em campo pode ter passado pelas orientações do Abel, que eles não entenderam porque estavam acostumados com aquilo que o Cudê colocava em campo? É um choque, né, Orestes? É uma mudança. Eu vou, cara, embora o Inter tenha ido muito mal ontem, eu não vou colocar tudo nas costas do Abel. Foi o primeiro jogo dele, mas teve erros que foram claros, evidentes. O Gutierrez e o Guimarães já abordaram alguns. Agora, eu acho que o jogo de ontem ele serve como um exemplo para esse desembocar em termos de gestão. Em geral, é claro que há exceções, mas em geral o clube no campo ele é um reflexo da sua direção. E isso tá acontecendo em termos assim de troca de comando, em termos até de uma dúvida em relação à estratégia. Se o esquema vai ser mantido, se não vai, se o modelo vai ser mantido, se não vai, se a estratégia vai ser mantida, se não vai. Eu vejo isso, eu vejo que o Inter desse momento, pode ser que daqui uma semana se modifique. Olha, eu acho difícil, né? Se mudou pouco em tanto tempo, não vai mudar muito em uma semana. Agora, nesse momento, eu vejo no Inter um enorme ponto de interrogação. E veja só, eu estou falando de um time que é líder do Campeonato Brasileiro, que está vivo na Copa do Brasil e que está vivo na Libertadores, mas que tinha no grande trabalho o grande nome de um cara, que era o Eduardo Cudê, que cometia erros, é evidente que cometia erros, todo mundo comete erros, alguns erros até graves, mas ele tinha incomparavelmente mais méritos do que erros. E a gente vai começar a ver isso daqui para frente. E não é adivinhação, não é bola de cristal. É projeção com base naquilo que o Eduardo Cudê fez no Inter e com base naquilo que o Abel fez recentemente. Os últimos trabalhos do Abel. E quando o Inter anunciou o Abel, a torcida, muitos aplaudiram. Eu disse, cara, os últimos trabalhos do Abel foram ruins. O Abel não ganha um título nacional faz 8 anos. Não faz um grande trabalho há muito tempo. O Abel caiu para cima.
O Abel fez trabalhos ruins em sequência e assumiu o Inter na ponta do Campeonato Brasileiro. O Abel caiu para cima. As 4 candidaturas que se apresentaram, e parece que vai ter aí, inclusive, coalizão para deixar uma de fora, não passar em cláusula de barreira, tem uns mexe assim, né? As 4 candidaturas que se apresentam no momento do time líder, colocando projetos e buscando o poder, isso aí o Fabrício Falkowski escreveu agora, vou parafrasear Fabrício Falkowski, diz que é a eleição mais disputada, mais imprevisível e a mais suja que ele já acompanhou em 21 anos cobrindo o Esporte Clube Internacional. É que abriu um filão para vários grupos, né? Agora estão Eu não entendo os grupos. Estão se matando, entre aspas. Eu não entendo os grupos, eu não quero entender os grupos e eu não vejo... Mas esse processo não dignidade, é de agora, né? Dignidade nessas candidaturas nesse momento. A dignidade seria transferir a eleição para depois do campeonato. Eu não vi dignidade, graças a essa eleição, o departamento de futebol do Inter foi esfacelado na única coisa que eu sempre falo que um departamento de futebol tem que ser, que é um elo entre a presidência e o vestiário. Foi esfacelado, foi dilacerado por conta da disputa política. Vem aí a força da máquina para ajudar um candidato. A máquina, a gente sabe como é que funciona dentro do Internacional, em todo esse processo de instrumentalização de consulados, de vida do clube no interior, de angariar sócios que são iguais a votos, de ter a força dos influenciadores para poder fazer isso, de ter a força dos ex-jogadores, de ter a máquina em si para servir. De outro lado, projetos completamente para reforçar os grupos políticos, pensando em eleições futuras, para pegar conselheiro, sei lá, né? Porque a cláusula de barreira é uma coisa, é com conselheiro, depois é com sócio. Então a gente vai ver aí um cenário em que pouco importa a liderança, a vice-liderança ou o troféu 7º lugar, entendeu? O que importa vai ser essa briga entre 4 mas olha só, e que deveria ser no ano que vem. Eu concordo com tudo isso. Também concordo que a eleição deve ser o ano que vem. Mas essa é uma outra narrativa que fica bastante cômoda, né? Ah, não, perdeu, é culpa da eleição. Tá ruim financeiramente, não, culpa da pandemia. Tá, mas agora eu vou Começou a perder liderança, não, culpa do técnico. Perdeu, culpa da eleição. A culpa nunca é de quem tá lá. A culpa é de quem tá lá. Mas o processo eleitoral também desencadeou isso. Isso é inegável. O processo eleitoral... Não, eu não tenho dúvida, mas não são questões excludentes, né? Não são. A responsabilidade mas havia certeza de que o Inter ia vencer tudo também? Havia expectativa com esse grupo? Mas Gutierrez, ajuda a manter a tranquilidade, né? Pois é, eu acho que ele ajuda. A pergunta ia cair também durante a temporada. Mas aí é o seguinte, eu vou sofrer por antecipação. A pergunta que o Gutierrez fez, também vencer foi muito mais claro do que eu. Mas o cerne é o mesmo. Dizer que o Inter não vai ser campeão por causa da eleição significa dizer que se não tivesse eleição, o campeão era o Inter. Exato, tem isso também. Não, aí que tá. Mas aí que tá, mas tu mantém um ambiente tranquilo pra, quem sabe, ser mais fácil a chance de tu vencer. Claro, futebol é dar condições. Futebol é tudo. Toda gestão, toda gestão, ela tem por obrigação deixar as pessoas tranquilas, tá? Em condição, pra trabalhar. Exatamente. Deixar as pessoas tranquilas. E a gestão do Inter não fez isso. Não fez. Ela criou um caso, ela criou um péssimo ambiente e o cara não suportou, velho. O cara não suportou. Óbvio que ele errou. Vocês acreditam? Vocês acreditam que as eleições no Internacional elas estão gerando intranquilidade nos jogadores? Claro, mas aí eu vou te dizer o seguinte, se não tivesse eleição agora, por exemplo, desculpa, Magno, se não tivesse eleição agora, por exemplo, o Inter podia buscar um técnico de ponta no mercado, coisa que hoje, com todo o respeito ao Abel, que já foi ponta, mas hoje não é mais, o Inter poderia buscar, por exemplo, o que fez o Flamengo, de buscar um Rogério Ceni com um contrato longo. Como tem eleição agora daqui a um mês, o Inter não pôde fazer um contrato longo por, sei lá, por um Heinz, por um próprio Rogério Ceni, não pôde. Teve que ficar com o que tem pra janta. Mal comparando, olha o que tá acontecendo em São Paulo. Tem candidatos, né? Também vai passar por eleição. E os caras ficam anunciando quem eles desejam como treinador. Queriam o Rogério fechou com o Flamengo, agora eles querem o Ángel Ramírez.
Para aí, mas o Diniz tá fazendo uma boa campanha, sabe? É esse o tipo de coisa que eu não gosto. Essa coisa de prometer. Agora, o presidente argumentou, e eu discordo dele, com todo respeito ao Marcelo Medeiros, ele argumentou que a gestão tá acabando e ele não pode comprometer nada pra frente. Mas a gente quer o Inter bem ou a gente quer ganhar a eleição? É isso aí. É a minha pergunta. Porque se quer o Inter bem, reúne os 280 candidatos, como disse o Guimarães, e fala com os caras, vou trazer um de ponta, porque tá aqui, tá no mercado, eu consegui, falei com o Ángel Ramírez e ele vem. Só que ele precisa de uma confiança de vocês, candidatos, pra ficar por 3 temporadas. Vamos fazer? Vamos fechar. Mas aí o Inter, entra outra nas situação. últimas 2 temporadas, o Inter colocou o técnico tampão, cara. Isso tá errado. Isso tá errado. Mas uma coisa... Isso vem com verniz de... Sabe, Magno? Vem com verniz... Vem com verniz de, eu estou respeitando o pleito, eu estou respeitando os próximos candidatos, eu não posso comprometer o clube para a próxima temporada. Não, isso é incompetência. Infelizmente, isso é incompetência. Nessa parte, Eu acho que o Magno quer falar, mas depois eu complemento, porque são 3 anos que acontece isso. 11h33, Magno, depois a gente vai pro intervalo. A palavra tá contigo. Uma coisa é trazer o Zé Ricardo como tampão, a outra é Abel Braga. Eu quero ver quem vai ser o presidente eleito do Inter que vai demitir o Abel Braga caso tenha bom resultado. Só isso. Vai demitir, ele já foi demitido, né? Não, se tiver mas bom resultado. vai acabar o contrato, né? Mas é que acaba o contrato, né? Mas se fizer um grande trabalho, Cristiano... por exemplo... se fizer o grande trabalho. Entendi. Consegue ser campeão brasileiro ou vice-campeão brasileiro. Claro. Chega bem na Libertadores, quero ver quem é que vai demitir o Abel. Mas aí que tá, antes do intervalo, então, só para não perder o que o Guti disse, dos últimos, se pegar esse como 4º ano da gestão, em 3 acaba com o tampão. Porque a Série B terminou com o Odair de interino. Depois da Série B que ele foi efetivado. Foi 16 isso, né? também, né? Se a gente for mal comparar. Aí era anterior. Não, era anterior, mas a mesma coisa. Não era um treinador de convicção, é um treinador para fechar então, as últimas 3 rodadas. 2017 entra o Odair para jogar 3 ou 4 jogos, aí depois ele acaba efetivado, e aí 2018 vai o Odair. 2019 acaba com o Zé Ricardo como um tampão ali que quase botou a Libertadores a perder, indicação de Rodrigo Caetano. E esse ano, Abel Braga, que tem muito mais história do que os outros, mas é um tampão. É um contrato de 3 meses, né? 11h33 nós estamos pela Guaíba com o Ganhando o Jogo. Em nome do Banco Banrisul, debatendo futebol. Voltamos já. São 11 da manhã com 42 minutos. Nós estamos pela Guaíba de volta com o Ganhando o Jogo para o Banco Banrisul. Contagem regressiva para a chegada do Pix no Banrisul. Cadastre as suas chaves no app do Banco Banrisul. FTEC Centro Automotivo, troca de óleo, revisão, geometria 3D, ar-condicionado, freios e suspensão. Promoção para os guaibeiros, 15% de desconto para o pagamento à vista. Quer saber o preço da sua revisão? Acesse o site ftecmecanica.com.br. O atendimento é das 7h30 até às 18 horas, sem fechar ao meio-dia. O sábado das 7h30 às 12, fone 3907-1743. O WhatsApp é 98215-2996. A Avenida Cairu, o número lá é 1447. O bairro é São João. Quando o cara tá vindo pela Cis Brasil, passa ali do ladinho da elevada, vai pegar pra esquerda, pra Benjamin, pra Cristóvão ali, não, segue reto e aí ele fica logo à esquerda, do lado do posto de gasolina, ali encaixa ali, fala com os meninos. O WhatsApp é lá, é 98215-2996. É Avenida Cairu, 1447, bairro São João. FTEC Centro Automotivo, excelência em manutenção automotiva. Um abração para o Alex, para o André, para o João Rafael, para a turma toda lá da FTEC que tá sempre com o rádio ligado. A turma tá trabalhando lá na parte dos fundos, com aquele monte de carro lá, os motores abertos, e eles estão com o rádio ligado nos acompanhando. Obrigado pelo carinho dessa audiência. Bem, nós vamos seguir o debate e nós estamos tratando de Inter. Há uma certa efervescência das questões do Inter, até o público às vezes se empolga e quer assumir um lado ou outro e tal. Fiquem à vontade. Eu tô registrando já nos 2 últimos dias, por exemplo, uma reaproximação do ponto de vista de visão sobre as coisas de Dona Jussânia Faquin e Carlos Guimarães. Desde ontem ela vem aprovando todas as falas do Guimarães e dizendo que está de acordo com eles. O Guimarães está certo. O trabalho do Cudê tinha erros, mas era um treinador moderno e que estava mudando o time do Inter. Trocamos o treinador para proteger uma direção fraca e perdedora.
trocamos o treinador para trabalhar pela ineficiência de Rodrigo Caetano. Trouxeram o Abel para se esconder atrás do ídolo. Pagaremos caro por isso, diz a dona Jussânia Faquim. Fazia tempo que ela não interagia e agora voltou conosco. Agradeço, mas... Em parte não concorda. Não, só retornarei a fazer esse registro depois que a dona Jussânia me pedir desculpas diretamente a mim por uma ofensa pessoal que ela fez a mim, que foi a primeira vez que me motivou a entrar em uma esfera superior contra um ouvinte. E olha que eu sou bem ofendido, mas aquela foi braba. Maurício Machado, da Zona Norte, diz: boa tarde, os jogadores do Inter não queriam a demissão do Cudê e parece terem sido pegos de surpresa. Pra mim, isso ficou claro com a entrevista do Thiago Galhardo. Eu não ouvi a entrevista do Galhardo. A entrevista do Thiago Galhardo foi muito boa. Ele disse que tem que... Em geral são, né? São. Tem que esperar, tem que ter paciência, porque o modelo vai ser trocado. Só que não precisava trocar o modelo. Ele não deu a entender isso, mas lá na entrelinha a gente percebe, sabe? A gente percebe. O Abel falou algumas coisas ontem. Ele disse o seguinte, ó: eu sou muito mais um gerente do que treinador. Eu não conheço, eu não sei. Ele falou em gerente de produção. Gerente de produção, ele disse: eu não sei. Essa consciência dele é legal, disse, cara, eu não sei o que eu vou dizer pra vocês. E é legal, eu disse: eu não sei, eu tentei fazer. Não precisa falar, mas os atos dele tem que reproduzir essa ideia de não mexer. E ele mexeu. Só vou voltar a minha crítica. Ele não sabe, Zé. De que foi uma escolha ruim. Foi. Não adianta. Foi uma escolha pra calar a opinião pública, né? Pra aplacar, melhor dizer. Eu não sei o que vai dar isso. O nosso colega pro Abel, pro Inter. O nosso colega que esteve ontem no lugar do Gutierrez foi nem o Bruno deve, Ravazoli, né? Nessa cadeira aí. E nós fomos almoçar depois do programa com o Ravazoli. Ele fez um raciocínio que me pareceu... Ontem eu participei do programa, não lembro. Que me pareceu... Não lembro de tão mal que eu tava. O raciocínio me pareceu muito interessante e parece que tem elementos lógicos na fala do Gutierrez, do Ravazoli. Ele disse assim: Zé Aldo, o Abel foi contratado como cabo eleitoral. Observa que agora, com a chegada do Abel, o evento dele, novo técnico, trouxe para a linha de frente, com entrevistas na Rádio Guaíba, nas outras emissoras, nos veículos todos, do ex-presidente Fernando Carvalho. E a ideia é dar espaço para que Fernando Carvalho faça uma promoção em tempos de eleição do projeto do atual grupo que comanda o clube. Então, o raciocínio do Ravazoli é no sentido que Abel foi uma pedra no tabuleiro da eleição. Do Carvalho. Pró-Carvalho, pró-sistema que comanda o clube. A partir do grupo do presidente Carvalho, cara, dos seus seguidores. Essa mesma perspicácia, viu, Zé e Guti, essa mesma perspicácia que o Bruno teve em analisar isso aí, cabe também aos produtores que agendam entrevistas. Não precisa chamar o Carvalho para falar do Abel. Qualquer um pode falar do Abel. O cara teve 7 passagens pelo Internacional. Não precisa ser o Fernando Carvalho. Não. Aí eu discordo muito de ti. Não vamos abraçar essa também. Beleza. Então a gente vai então para aquela história. Grenal, tem que entrevistar o Benítez, o Iura. É a mesma coisa. Abel com o Carvalho. Não precisa. Sim, mas quando é que foi diferente? A gente tem criatividade para fazer diferente, claro. Faça-se diferente. Ouça um auxiliar, ouça um ex-jogador. Não precisa ser dirigente. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Aliás, mandar um abraço pro... Eu tenho várias divergências com o Carmelito Bifano, essa é uma delas. Sobre a visão do Fernando Carvalho, a quem eu respeito muito. A quem tem uma boa relação, assim, sempre tive. E ninguém eu sei que ele respeita, né? meu conhecimento de futebol, assim, e tal. Respeito muito dele também. Mas quando eu falo sobre o carvalismo e o cofismo, vou botar o Grêmio assim no balaio e lidem com isso. O juvenalismo no São Paulo e por aí vai. O juvenalismo, o euriquismo no Vasco. Só que são caras que venceram, a gente tem que reconhecer. Mas aí é que tá, o problema é esse. Sim, paradoxo. Se eu comparar, as culturas são diferentes. Não, claro, eu não tô comparando as Não, eu vou chegar lá. A cultura do Grêmio é diferente da cultura do Inter. Eu vou chegar lá. O cofismo, o carvalismo, o euriquismo, como é que é o nome daquele cara do Bahia? O maracajaísmo e por aí vai, o calilismo agora do Atlético, enfim. Todos eles são vencedores, tá? Todos eles são vencedores. Cada um conquistou o maior título da história do seu clube. Maracajá é o maior título da história do Bahia, o brasileiro 88. COF Mundial, Carvalho Mundial. Será? O Eurico é Libertadores. Não, é cofismo. Destruiu o cofismo só se ele foi campeão mundial, tá?
Só. Não substituir, mas será Acho ele que não. aquela figura... Cofismo, eu acho que no ele vai sentido agir. político, Não, ele é uma não. criação do COF. É cofismo. Nós sim. estamos diante do cofismo, Guti. O cofismo não saiu. Mas um segundo, mas é ele quem vai ser o agente do cofismo, então. Agente do Mas cofismo é mas cofismo. esses caras não Pode o ser. título mundial, no caso de Grêmio e Inter, o Libertadores, no caso do Calil, o Brasileiro, no caso do Bahia, ele serve, claro, para coroar um trabalho. Mas esses caras, eles têm uma aura, assim, meio que de Sim. poderoso chefão em volta. Exato. Que o Romildo, talvez por inocência minha, eu não enxergue. Eu até vejo com os atuais dirigentes. Agora, eu não vejo o Romildo como uma entidade, assim, tipo, o cara que entra e fica todo mundo em silêncio, chegou o homem, quando acontecia com o COF. É aquela coisa meio que de poderoso chefão, sabe? Chegou o cara. Isso. É uma doutrina, Oliveira, é um espírito de quase que messiânico e quase que de centro espiritual do clube. Não, e é aquela coisa assim, o Carvalho vai acordar um dia e vai dizer, eu quero que o Inter jogue de verde. Isso. E os caras, o Carvalho mandou jogar de verde. Exatamente. Deus, chama de Deus, né? Deus mandou jogar de verde, vamos jogar de verde. E aí os caras vão chegar público, não, veja bem, eu sempre achei isso também, eu queria que jogasse de verde, tô com o Carvalho nessa. É isso, E aí, é isso. O que fala é lei. Eu sei que o Carmelito, ele pensa que o carvalhismo, ou que o Carvalho é como o treinador mais vitorioso da história do clube, que as coisas não devem ser atribuídas a ele, que é um bom modelo. Eu só sou contra uma coisa no futebol. Eu acho que o futebol não tem que funcionar em formato de dinastia, tá? Eu sou contra a dinastia. Por que eu sou contra a dinastia? Primeiro, porque o futebol é mais rápido do que o dogma. Se quiser, Aldo é um grande admirador, por exemplo, dos mandarins lá do Inter nos anos 70, etc. Eu gosto das fontes de saber. Eu gosto das fontes de saber que ficam na filosofia, ou seja, elas ficam distantes da prática. O filósofo, ele é um ser que fica distante da prática. Quando a prática, ela é feita pelo espírito do tempo e não pela análise filosófica. Como filosofia, os mandarins, eles são ótimos. Agora, se aquela filosofia for aplicada em tempo presente, eles vão ser atropelados. Da mesma forma que eu acho que o carvalhismo, se tornando dinastia, se torna filosofia e também em prática vai ser atropelado. Como o cofismo. Como o cofismo. Como o cofismo. É um profissional de um fundo de investimentos, consultor, ele analisa mercado, ele avalia jogadores. Isso vai a favor dele. Isso é a favor dele. Só que dentro do Inter, esse profissionalismo, ele assume um outro papel. Ele pode ser esse profissional lá no Cianorte, pode ser esse profissional para não pegar um time pequeno, pode ser esse profissional no Flamengo, pode ser esse profissional no Palmeiras, no Manchester City, no Barcelona. Mas no Inter ele nunca vai ser esse profissional, porque ele assume no Inter um papel que é intrínseco, que é dele. Agora E por mérito. Ele no Inter, ele nunca vai ser esse profissional, Zé. Ele no Inter, ele vai ser sempre o homem Guimarães. que foi o presidente do maior título do Inter e que Gutierre estabeleceu, sim, diretriz, doutrina, dinastia, modelo. Tanto que o Mig tá aí contando com o Carvalho e o Abel Braga tá de volta, né? Tu falou intrínseco. Isso sim, é intrínseco. Porque Sim. eu acho que é mais intrínseco do que intencional, do que, Sim, intrínseco. sabe, o dedo mesmo. Concordo contigo. Eu acho que é mais uma coisa parda. As pessoas, às vezes, atribuem certas coisas ao Carvalho que nem ele sabe. Eu acredito nele, sinceramente. Só fazer uma justiça. Eu tava aqui quando o Carvalho deu entrevista, ele não falou em nenhum momento de eleição e tal. Eu sei que não foi isso que tu quis dizer, né? Que acaba ajudando sem querer. A estratégia, ela não é direta. Mas ele não tocou nisso, que fique claro. Não é explícita. Assim como eu acho que ele também não age de maneira explícita, ou como a gente acha que age. Não é. Eu acho que ele é bem menos procurado, bem menos consultado do que nós imaginamos. Não. Eu acho que ele gostaria de ser menos consultado e procurado, mas acho que ele é muito consultado e procurado. Ele não Mas olha só, aí a gente volta àquele papo da narrativa. A gente fala do Abel que tem um jogo, fala do Kudê que saiu, ou fala do Carvalho que, ao menos em tese, nem tá participando, e não fala de quem está lá. Não, a gente fala de quem está lá, que eu acho que quem está lá é uma fala de forma indireta. Exato. É que quem está lá, Oliveira, perdão, para o Carlos é um prosseguimento. É submetido. E veja bem, eu tô separando a figura Fernando Carvalho do carvalhismo, tá? O carvalhismo é uma doutrina. A figura Fernando Carvalho é outra. E talvez a figura Fernando Carvalho nem queira o carvalhismo. Quem tá lá, Oliveira, que pra mim é o principal responsável, tá? Eu concordo contigo.
para mim é o principal responsável direto por tudo isso. Quem tá lá come, bebe, dorme e se situa diante da doutrina carvalhista. Mesmo que o Fernando Carvalho não seja consultado, a doutrina é o que importa. Como aconteceu muito tempo no Internacional, quando a doutrina dos mandarins, quando a doutrina do Ibsen era aquela que era seguida como regra. Como aconteceu no Grêmio, quem ousou se opor à doutrina do Fábio Koff terminou ou envolvido em um monte de falcatrua e problema como teve presidente que foi, ou foi rebaixado. Quem ousa se opor às doutrinas vai se dar mal. E o MIG, que é o movimento em que está o Marcelo Medeiros, e eu acho o Giovanni Luiz um ótimo presidente, e que o Giovanni Luiz também comeu no carvalhismo, em que a gestão rebaixada comeu no carvalhismo, mas essa não foi honesta, essa é uma outra história. É mais ou menos por aí, entendeu? A doutrina é mais forte do que o nome. Essa é a diferença para o Grêmio. Eu vejo assim, quando se referem à figura do presidente Fernando Carvalho e a história dele comandando o Internacional campeão do mundo, por parte de alguns colorados, um disfarçado sentimento de inveja em relação ao sucesso do Carvalho. É uma análise condicionada. Quando eu vejo um gremista falando sobre o Dr. Fábio Koff, diferente do que falam sobre o Dr. Fernando Carvalho e os colorados, os gremistas, eles têm uma relação de admiração, respeito e gratidão. Eles veneram o presidente Koff. Eles colocam ele na posição que ele tem que estar. O grande dirigente, o grande vencedor, um ideólogo do futebol, uma raposa do futebol, um esperto líder. E eles, mas, ô Zé... e eles consideram isso, Cristiano, uma fonte de saber. O presidente vivo era consultado para quase tudo que era feito no Grêmio de coisas importantes. E eles, até hoje, eles reconhecem que as consultas resultaram em êxito, que foram favoráveis à instituição. No Internacional, tira esse Carvalho daí, esse cara não sei o quê. É diferente a postura do gremista em relação ao Colorado. Eu quero parar, eu quero pegar aquela tua última frase de que, em geral, quando essas fontes são consultadas, os êxitos acontecem. Tá? Eu quero pegar esse lado. Tem um fator que ele é preponderante, que ele é fundamental e que ele derruba qualquer um. O dirigente, o jornalista, o radialista, todo mundo. Que é o tempo. A atualização. O tempo passa. A última vez, eu quero voltar para o Inter, mas já que o Koff foi citado, a última gestão de Fábio Koff pelo Grêmio foi horrorosa. Ele afundou o Grêmio em dívidas, contratando um monte de jogador cascudo que não deu retorno. E a gestão seguinte, que foi a do Romildo, quando assumiu, precisou vender aqueles caras todos e tentar recolocar o Grêmio em dia. O presidente Fábio Koff deixou o Grêmio extremamente endividado na sua última passagem. As anteriores, poxa, extremamente vitoriosas aquelas passagens. A última foi muito mal. Fernando Carvalho, enquanto presidente do Mundial, poxa, a maior figura, e acho que segue sendo a maior figura política da história recente, pelo menos, do Internacional, talvez de todos os tempos, do Internacional. Agora, a última vez que ele foi para a linha de frente, que foi na tal da SWAT, foi um horror, foi uma catástrofe. O tempo, ele é implacável. Tu pode ser, Zé, uma fonte de saber hoje, mas tu não te atualizar, daqui 2 anos tu pode ser ainda considerado uma fonte de saber, mas aquilo que tu vai dizer não vai resolver em nada. O tempo, ele é implacável. Se o dirigente não se atualiza, se o homem do futebol não se atualiza, se o comentarista não se atualiza, se o repórter não se atualiza, se o narrador não atualiza, se o médico não atualiza, já era. O tempo, ele é implacável e vale exatamente o mesmo para essas dinastias, para esses ismos que comandaram o futebol, e vale o mesmo para a rádio. O que se tinha como ideal nos anos 80 não é o ideal de hoje. O futebol nem se fala, o futebol a cada ano o ideal muda, ainda mais 15 anos atrás para agora, muda completamente. Então o tempo, ele é implacável. A fonte, os caras podem continuar bebendo da mesma fonte, só que a água, que era puríssima e cristalina 10 anos atrás, pode ser podre hoje. A SWAT de Renato Aragão, Edé Santana, Antônio Carlos Bernardes Gomes, o grande Mussum, e Mário Fátio, o Zacarias, foi mais eficiente. E o Roberto Guilherme, o Sargento Pincel. O grande Sargento Pincel. Esse mesmo. Zé,
Bem, em seguida nós vamos ter horário político daqui 1 minuto e meio. Aí ficamos só nas plataformas virtuais. Esse me parece que hoje é quinta-feira, dia 12, é o último dia da propaganda, né? A partir de amanhã já não tem mais o horário político. Se houver segundo turno, teremos então na volta do segundo turno. O que a gente tá querendo colocar, tu falaste do COF como o homem consultado. Fonte de saber. Não o Carvalho também, tá? Uma fonte de saber. Só tem uma coisa, o COF enfrentou mais oposicionistas do que o Carvalho, tá? Eu vou citar alguns oposicionistas do Fábio Koff no período da sua dinastia, que para mim é 1900. Começa com o Hélio Dourado, mas tem a força mesmo no Fábio Koff, tá? Eu acho o Hélio Dourado mais operacional que o Fábio Koff. Então vamos lá, 1983, tracinho, reticências, tá? O presidente Fábio Koff, Zé, em final de 2000, não foi 2000 aquilo, foi final de 98, o cofismo é derrotado pela primeira vez. Porque ele veio com Koff, Irani Santana, primeira gestão do Paulo Odoni era uma gestão de mais união, especialmente através da figura do Raul Regis, que era um cara bem cofista. Depois tem, eu acho que a primeira gestão do Guerreiro é uma gestão já que quebra o cofismo, depois volta o cofismo e ganha todos os títulos, aí vem o Guerreiro, tá? Quebra o cofismo, a oposição vence. Me permita um parênteses, Carlos. Lembrando que o Raul Regis foi o presidente no rebaixamento e teve que voltar o Fábio Koff. Não, Rafael Bandeira. Perfeito. Foi sempre Rafael Bandeira do Santos, tem razão. O Raul Regis sempre foi uma figura de apaziguar. É um político. Rafael Bandeira do Santos. Mas o Koff teve que voltar à presidência para manter a linha. Exato, é a quebra do cofismo, é a primeira quebra do cofismo. E não é nem com a primeira gestão do Paulo Odoni, é com o Rafael. Depois tem o Guerreiro, que quebra o cofismo de novo. E depois tem mais uma gestão do Paulo Odoni, que é a gestão da época da Arena, que quebra o cofismo. O cofismo tem quebras. O carvalhismo não. De 2002 para cá não teve nenhuma quebra. Em nenhum momento a oposição venceu. Em nenhum momento. A oposição não tem nos últimos 18 anos não há alternância de poder em termos de modelo. E quando a gente separa a figura do modelo, talvez o modelo não seja nem relacionado à figura. Se a gente pegar assim várias correntes, sei lá, filosóficas da vida, né? Pegar, sei lá, liberalismo é totalmente diferente do que os liberais inventaram. Da mesma forma, marxismo é diferente do que era a figura do Marx, são coisas diferentes, entendeu? A concepção freudiana pode ser diferente do que o Freud fez. A figura, ela mais ou menos ilustra o momento. É isso que eu quero chegar. O Inter e o Grêmio vivem por dinastias. E eu não sei se isso não é o momento de ser quebrado. A dos Mandarins foi quebrada. E que bom que foi quebrada, porque ela é ultrapassada. Foi o que o Oliveira falou. Talvez essas estejam ultrapassadas. A figura do Abel Braga aqui, para mim, é uma clara manifestação de que o Internacional vive ainda dentro de uma dinastia. Estou te ouvindo aqui, Guimarães, e não quero ficar monopolizando o estúdio, porque o pessoal que está em home também tem que participar, merece participar, deve participar, e é importantíssimo para a gente o debate. Então eu circulo a bola, mas só para dizer, eu noto uma cultura clara dentro do campo, que se reflete no campo, do Grêmio para o Internacional. O Inter tem uma cultura de viver do passado. Sempre tentar trazer alguém que já deu certo de volta para... Nosso Guaíba Futebol Clube ilustrava bem isso, né? Lembra? O Grêmio, nesse sentido, ele tem uma cultura... Tem uma cultura de inventar. Desde os tempos de Cardácio, de Kiss, de Sabella, o Grêmio sempre quis fazer coisas diferentes. Não é muito de voltar ao passado. E as poucas vezes que tentou, foi o quê? Foi De Leon como treinador, e agora Renato, eu não recordo muito dessas coisas de tentar viver do passado. Mas o Inter não, o Inter é apegado a isso. Talvez isso se projete para o mundo do fora do campo, para o mundo da política. E isso está presente nessa eleição. O presidente Carvalho está aí, telefonando para associados, telefonando para conselheiros e buscando apoio para o Dr. Ginter Spode, que é o candidato da situação. Isso é legítimo, não tem nada de... Não, isso não tem nada de errado. Eu tô falando de culturalmente como funcionam nessa comparação. Culturalmente, se tu mandar o Carvalho numa caravana por diversas cidades do interior acompanhando as figuras que fazem, porque isso é também uma instrumentalização de apoio, tá? As figuras que fazem esses tour, eu vou falar uma história, contar a Vivian tá aí?
Não, como não tá aí? Vou contar uma história porque ela tem envolvida ali. Mas se ele fizer um tour com o consulado, a eleição tá ganha. É o maior cabo eleitoral que o Internacional tem. O presidente Carvalho. Talvez não o maior, mas atrás do D'Alessandro. Dos políticos é o maior. Acho que só atrás do D'Alessandro, Magno. Não, mas quem faz a política mesmo é o maior, disparado. Eu, sinceramente, se Só fosse, atrás do Alessandro, se fosse atualmente. ele, né? Quem sou eu? Mas se fosse ele, primeiro que tocasse o telefone pra mim falando de política do Inter, eu ia mandar muito longe. Eu disse, tô em outra já. Se tu fosse o presidente Carvalho. Isso, sinceramente, porque tudo é atribuído a ele. Inclusive os fracassos, quando ele tá longe, chamam ele quando a coisa tá ficando ruim. Não são atribuídos a eles, pelo menos de minha parte não. Cara. Não são, de minha parte não. Depois do pífero e da Série B, Eu pensei que a camisa era depois igual. do pífero e da Série B tem um pouco isso sim que o Guti tá falando. Não são, Zé? A SWAT é uma espécie assim de carimbo negativo. Não, Mas tem um cara mais patéticos. E o presidente Tem Fábio Koff também um era cara assim. que acaba tendo menos importância que o Carvalho, e evidente, tem que ter mesmo, e que na época que foi presidente, que é o Giovanni Luigi, era muito criticado por boa parte da torcida, boa parte da imprensa, inclusive por mim. Hoje eu vejo que as pessoas reconhecem que ele estava certo. Hoje eu vejo que, claro, ele tem uma importância menor, ele tem um poder de entrada menor nos torcedores, bem menor do que Carvalho. Mas o Luigi eu vejo que é outro cara que a torcida olha e respeita hoje. Posso estar completamente enganado, não tem problema. Eu cheguei à conclusão disso seguinte, de que dentro da própria direção atual do Internacional, há muita gente que segue a doutrina carvalhista. É possível isso? Essa é uma verdade quase muita gente. Só que olha só, aí de novo a gente está falando dos outros e foge de quem está lá nesse momento hoje. O Marcelo Medeiros, que tem um histórico no futebol do Inter, familiar inclusive, de grandes presidentes, avô, tio, por aí vai, o primeiro contato dele como homem forte do futebol foi naquele Campeonato Brasileiro 2013, em que ele era vice do próprio Giovanni Luigi, em que o Inter chegou até a última rodada correndo o risco de ser rebaixado. E, aliás, aquele campeonato o Inter também precisou trocar de técnico no meio do caminho. Também terminou com um tampão. Vocês vão lembrar. Começou o ano com o Dunga, terminou o ano com o Klemer, que era o técnico do Sub-20, foi alçado aos profissionais como interino, foi ficando e ficou. Tá? Como diria Dadá Maravilha, foi indo e iu. Tá? E acabou ficando até o final. 2014, não lembro se ele seguiu no futebol, mas acho que sim. Aí uma campanha bem melhor, já também com o próprio Abel no comando. E aí depois voltando à presidência. Mas também é um cara que, se a gente pegar de 2013 para cá, são 7 anos. Né? Se pegar, inclusive, por temporadas, automaticamente seriam 8. 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, são 8 temporadas. E dessas 8 temporadas, em 6, ele esteve presente no departamento de futebol. Eu acho que também já é uma continuidade ou até um continuismo em que a gente poderia e deveria cobrar resultados melhores, sem olhar para quem está fora, mas olhando para quem está dentro. Rodrigo Caetano, o Inter reclama, com razão, que não tem dinheiro, porque os gastos dessa gestão, o déficit dessa gestão está realmente bastante complicado. O Inter aumentou consideravelmente a sua dívida de curto prazo. Agora, começa a olhar os caras que essa gestão contratou. Essa gestão contratou o Neilton, essa gestão contratou o Bruno Silva, essa gestão trouxe o Natanael da Bulgária por um caminhão de dinheiro. São vários nomes, a gente consegue fazer uma... Eu montei esses dias, agora até esqueci no meio do caminho. Uma seleção, entre aspas, tirando o goleiro, que eu não encontrei nenhum, mas só de jogadores que essa gestão trouxe que não deram certo. E aí vai desde Zeca, que todo mundo achava uma boa e acabou não acontecendo. Foi nessa ou já estava aqui, Oliveira? Não, o Lomba era anterior. Anterior. Mas tu vai achar em todas as posições de Dudu, Zeca, Natanael. Se tu voltar lá para a Série B, tu vai achar um Neres na zaga, um Carlos no ataque, tu vai achar um Robertson. Mais recente vai achar um Bruno Silva, vai achar um Neilton, vai achar um Trellis, vai achar gente assim. E aí é claro que não vai ter dinheiro, né? Imagina quanto dinheiro o Inter gastou nesses caras. É óbvio que não vai ter dinheiro agora. Tu lembrou de um cara que eu não lembrava que tinha jogado aqui. Trellis? Carlos. Apenas Carlos. Carlos. Hoje joga no...
Santa Clara de hoje, Portugal ele estava no passado. Inclusive hoje coloquei um retrato ao lado de Mário Lima. Sim. Nas minhas redes sociais. Grande, Mário. No jogo que a gente estava em Criciúma, viu, Guti? Em Criciúma. Eu tava nesse jogo contigo. Guimarães estava, sim, o Guimarães. Foi até o dia que o Mário achou que a gente estava fora do ar e falou alguns impropérios. É verdade. Mas o Inter ganhou esse jogo lá do Criciúma 3-2 e teve gol de Carlos. Apenas Carlos. Teve gol do Carlos. Isso é uma Gente, nós coisa temos que meio-dia eu me recuso a... Vamos dar uma passada. Não, vamos sim, eu só quero terminar esse assunto porque eu meio de semana. me recuso a aceitar. O cara chama apenas Carlos. Carlos. Mas tu é Carlos não é Carlos, nada. cara. Eu não sou Ninguém Carlos chama de Gustavo. Gustavo. Só Não, tua família. meu contador me chama de Gustavo. O Evandro. Um abraço pro Evandro, meu contador. Mas eu vou te dizer uma coisa, ele é Carlos Alberto, tá? Ele tem Alberto. Carlos. Ele tem Alberto, então ele... Só que aí que tá, no Santa Clara, algum português lá ficou bravo e disse, não, apenas Carlos não é possível. Bom cara. E aí lá ele virou Carlos Júnior. Bom, melhor do que Carlos. Bom cara do Santa Clara pra resolver a carreira do rapaz, porque apenas Carlos, só aquele goleiro, lembra o goleiro Carlos? Grande goleiro, anos 80, seleção. É verdade. Copa do Mundo. Cara, eu tenho um só pra brincar assim, já que a gente tá nessa aí, eu tenho feito alguns jogos da categoria de base, você sabe, e na base é o seguinte, às vezes tem alguns meninos ali, sub-17, que eles não têm um nome artístico ainda. E a assessoria, quando vai divulgar ali, muitas delas colocam como o cara é chamado. Então, esses dias fiz um jogo, gente, eu acho que era um jogo do Vasco, do Corinthians, que o volante era João. Eu disse, não, cara, desculpa, não vou chamar o cara de João. Se ele for baixinho, vou dizer que é Joãozinho, mas não vou chamar de João, né? Essa cultura das grifes. Zé, agora o Grêmio tem um zagueiro que é Paulo. Tomara que ele seja feliz e consiga êxito. Tomara. Zé, como? Vamos quebrar uma grande lenda. Carlos não era apenas Carlos, o grande goleiro. Carlos Roberto Galo, o nome dele. Sim. Não, mas o nome de guerra era Carlos. Que Horácio? Mas aí que tá, não pode ser apenas Carlos. No nome, no registro, no batismo, no RG, tem que ter algo mais. Não, O microfone é terapêutico. Nós começamos numa fúria tremenda, já estamos aqui dando risada, o pessoal vai se acalmando. Fala por ti, como diz pra vocês. Não, mas a palavra tá com o Magno, pra ele concluir, senão fica uma atropelação. Magno concluiu? Justamente, era só para desmistificar essa questão aí do apenas Carlos, é Carlos Roberto. Então, aqui no programa nós temos o Luiz, o Carlos e o José. Então, sem atropelamentos, vamos ao recado do Gutierrez. É o Aldo, o Gustavo e o Magno. Gutierrez. Ou Guteles. Fala, Orestinho. Orestes. Tem um delayzinho no padrinho. Eu só quero saber onde é que anda o Natanael, por gentileza. Atlético Goianiense. Então tá aí. Tu dormiu destapadinho, meu padrinho. Reserva do Nicolas Vicchiato. Tua voz tá mais grave ainda que o normal hoje, tá? Aquele grave assim, Cid Moreira hoje. Eu queria dizer uma coisa. Só pra fechar o assunto. Agora que nós já voltamos no AM. Sobre as grifes, queria dizer que isso é tão importante que quando o cara entra no Supremo Tribunal Federal, eles dão um nome pro cara. O desembargador Cássio agora é Nunes Marques. Então o lance das grifes ele tem importância, sim. Na comunicação com o público exterior. É mesmo, J. Pinheiro? Sim, eu era J. Pinheiro, mas não conta, porque... Eu, J. Pinheiro. Para não ser José Odonaldo. Gilmar Medeiros. Em Osório e na família eu tenho o mesmo apelido que o Guimarães tem na família dele. Qual? O do Augusto Liberato. Vamos pro Grêmio. Fala, Carlão, aí. 3 pessoas me chamam de Gugu. E eu meu também, contador só me meus chama de amigos lá em Gustavo. Osório. E muita gente me chama de Guima, sendo que ninguém no ar me chama de Guima. É muito doido. Me chamam de Guima por me chamar de... E a maioria me chama de Guimarães. Eu perdi o meu CPF. Porque Guimarães demora muito, né, Tito? Tu fala Guimarães, demora muito. Rapidinho. Eu perdi o meu CPF há muito tempo. Ninguém mais me chama por nome carinhoso, né? Tirando a minha mãe. Eu percebi que ao longo do tempo as pessoas, ao invés de falarem Cristiano, falam Cristiano. Tu é o fenômeno internacional, né? É o internacional. Ô Guima, quando tu eras pequeno, te chamavam de Carlinho? Não, Gugu. Ou então de Gustavinho? Gugu. Tu dava esses pitizinhos já? Até hoje, Gugu, eu sempre dei esses pitizinhos, porque faz parte da minha personalidade. Alguém te chamou de Zezinho, Zé? Não, o meu é Zeca. O teu é Zeca, né? O gordo. Minha família, não, Zeca. Minha família chama de Zeca, o Zequinha da vovó. Cabeça? Eu sou o Zequinha da Voidê. O Guimarães tinha a ver também com 2 figuras daquela metade de anos 80. Primeiro, o grande apresentador Augusto Liberato, que hoje mora no céu. E o segundo... Vamos falar de Grêmio, Guris.
Falando nisso, só pra Segundo encerrar. o personagem de Cláudio Correia e Castro na novela A Gata Comeu, exatamente. Cláudio Correia e Castro de cabelo acaju em A Gata Comeu. Diga-se de A passagem. tintura do Orestes. Era parecido com Orestes, é verdade. Eu Sabe virei- que por falar em novela, essas coisas, não sei se teve algum fenômeno, vocês que são mais noveleiros do que eu, há 16 ou 17 anos, teve algum personagem de novela chamado Cauã? Por que eu tô fazendo essa pergunta aparentemente sem nexo e é puramente cultura inútil? Cauã Raymond, o ator. Nos jogos, tá, mas aí é o nome do ator, não? Ele chegou a ter algum personagem? Mas Porque assim, influencia. cara, pode ser, então pode ser por aí, porque olha só, Campeonato Brasileiro Sub-17, todos os times têm uns 2 ou 3 Cauã. Mas cantor É um sertanejo negócio tem uns impressionante, 80. cara. O Grêmio tem um menino que é Cauã Kelvin, inclusive. Eu fiz um jogo esses dias que tinha o Lucas Cauã no Grêmio e o Cauã Lucas do outro lado. Sim. Eu Cauã ainda tem acho que o tudo nome que é do lugar. Gutierrez tá errado. Eles queriam chamar ele de Galtieri. Eu ainda Só pra acho que fechar o assunto Olha, e trocar o- pro O Grêmio. meu apelido, ele aqui em Porto Alegre, assim, depois de adulto e tal, virou Guti, não sei porquê. As pessoas acham que eu me intitulei no Twitter Não, o Guti Guti do Real Sanches. Madrid. Foi porque Ele foi não- sugestão do Twitter. Acho que esse guri nasceu Quando eu com fui Guti. fazer meu Twitter, foi sugestão, não é porque eu me intitulei. E as pessoas me chamam assim. Pra trocar o assunto pro Grêmio, que eu acho importante, eu só queria Galtieri fechar. é boa. Eu só queria fechar essa participação pra dizer que quando General. eu faço. Presta atenção que te envolve, meu querido. Pra dizer o seguinte, ó. Que em nenhum momento eu quis atacar as pessoas quando falei sobre as dinastias, sobre as doutrinas. Fiz muitas críticas, sim, a pessoas. Eu fiz críticas que são pessoais, O hábito do Carlão, ele entra profissionais. ferro e depois ele no final... Profissionais, mas eu queria só terminar que quando a gente fala de doutrina como cofismo, como carvalismo no futebol, não é para atacar a pessoa. Vou dar um exemplo que envolve José Aldo Pinheiro, Luiz Magno e Orestes de Andrade, que são 3 narradores, e existem determinadas doutrinas filosóficas de ex-narradores que emprestaram seus nomes para essas doutrinas e que são seguidos fielmente em boa parte da trajetória destes 3 locutores. Acho que, por exemplo, Orestes, Lá vem. ele vai para uma doutrina mais do fiorismo, do Fiore Gilhote, ou gilhotismo ficou mais bonito, né? Do gilhotismo. O Orestes de Andrade, ele é puramente Fiore Gilhote. O modus operandi de José Aldo Pinheiro é clássico, é um ranzolinismo. E o Luiz Magno é uma mistura do ranzolinismo com, sei lá... Mário Limi. Com Mário Limismo, assim. Se fosse compatível. É isso que eu queria dizer pra vocês, entendeu? A O conversa, ranzolinismo é não, muito forte eu não e gostei tu um sabes pouco, muito ô, bem Carlos. disso. Eu não consigo Carlos. imaginar o seu Ranzolin num boteco tomando uma pinga. Eu não consigo. Agora o E Mário a Lima, causa- imagina. e a causa aqui. Vamos mexer Mas com a esse é o véia, Luiz né? Magno. O Luiz Magno, o Luiz Magno é o mesmo que na escanteio para o Inter. E é o mesmo que aqui no centro de Porto Alegre ele extrapola homem elegante. a sua loucura. Diga. Obrigado, Eu Zé. concordo plenamente. Eu quero dizer, contigo que eu era Orestes, É. e Orestes, Vale. acrescento, é Mário Lilismo, ranzolinismo e adubinismo juntos. Vamos lá. Mas não é muito influente, não. gente, O vamos- teu vamos jeito, voltar. o teu jeito não é tanto. O adubinismo na vida do Magno É o tabaco. o adubinismo extracampo. É o tabaco? É o bom vivan, aquela coisa. O que O não Edu se César reflete, por ajuda aqui. exemplo, o que não se reflete, Eu por ouvia. exemplo, o que não se reflete na produção de descendentes. Aí o Magno é muito mais. É verdade. É muito Não, mais mas tá no tabaco, tá no tabaco. O Magno é o cara da loucura extracampo, agora na narração prepara-se para o foul. É. Corner. Escanteio para o Eu Grêmio. concordo. Carlos Miguel. Ok, Arce. Tá, fala, Orestes. Eu concordo com o Guimarães. Realmente, eu ouvia muito o Fiore Gilhote. Tinha umas coisas maravilhosas que ele dizia, assim, ele enfeitava, parecia uma jornada cheia gostoso de de ouvir. flores, aquele Claro, negócio, gênio. crepúsculo de partida, torcida brasileira, aquela coisa toda. Eu achava interessante, Só às não vezes pode. eu me empolgo e vou meio pertinho dele aí. Né? O Jorge gênio, Estrada tinha uma gênio. definição, viu, Carlos? Claro, o Fiore é um dos maiores gênios da narração em todos os Gênio, tempos, gênio. isso eu não tenho a mínima dúvida. Mas o Jorge Estrada sempre tinha uma boa história do Fiore, que o Fiore ainda estava lá dizendo que o Manso de Itapamanhamba fez o gol. Os caras já estavam na parada de ônibus, esperando para ir embora. Tu és um pândego.
O Fiore tinha uma coisa que ele dizia atrasada. O Fiore dizia assim, quando ele dizia é fogo, é porque a bola já tinha entrado 1 minuto atrás dentro do gol. O cristianismo aqui gostaria de falar de Grêmio. Isso, vamos voltar pra bola. Vamos voltar pro campo. Cristianismo é uma boa filosofia. Para mim teria que ser o oliverismo. O Grêmio ontem perdeu a oportunidade de voltar classificado de Cuiabá. Só que por mais paradoxal que possa ser, de fato é. Cara, Caiu, Oliveira? Não. É que vocês estavam discutindo. Eu parei de falar. Desculpa. Não, mas eu quero falar. Eu quero falar sobre o Grêmio. Deixa só ele terminar aí, Ruth, por favor. Ele terminou? Não, nós atrapalhamos. A gente interrompeu porque a gente estava. Nos desculpa aqui que nós se atrapalhamos. A coisa do presencial e do Exato. Tu tá sozinho aí em home, nós estamos aqui em 3, a gente acabou fazendo uma interação paralela e te atrapalhamos. Desculpe, Cristiano, por favor. Tô sozinho, tô com a Luna aqui. A Luna quer almoçar, mas isso é para depois. Vamos lá, Luna é o nosso salsichinha aqui. O Grêmio perdeu a oportunidade de voltar classificado ontem de Cuiabá, só que ao mesmo tempo, por mais paradoxal que possa ser, ele por muito pouco não voltou derrotado ou até com um empate. O Vanderlei, goleiro do Grêmio, de quem eu sou um crítico ferrenho, ontem teve uma grande atuação. E se não fosse o Vanderlei, o Grêmio voltaria com um tropeço de Cuiabá. Agora, o Grêmio do primeiro tempo, especialmente, é um Grêmio que provou ser um time extremamente técnico, um time cadenciado, um time de troca de passe, um time envolvente, porém, um time nada objetivo. O Grêmio terminou o primeiro tempo com apenas 2 finalizações, as 2 que foram gol, a do Diego Souza de cabeça e a do pênalti do Jean-Pierre. Então o desafio do Grêmio vai ser, e aí claro que se o Renato começar a ser menos teimoso e a acertar a escalação, ajuda. Que é, por exemplo, colocar o Thuram, que é não colocar o Cortez e colocar o Diogo Barbosa, e aí claro que vai ajudar. Agora, o Grêmio provou que com o Jean-Pierre, com o PP, com o Ferreira, é um time extremamente técnico. Se esses caras jogarem para frente, jogarem em direção ao gol e não com passes laterais, e isso vai ser um trabalho que o Renato vai ter que fazer, esse é o Grêmio titular. O Grêmio com esses 3 no meio, com Ferreira, com Jean-Pierre e PP, só que na frente Thuram, né? Não o Diego Souza. Então o Grêmio ontem provou que é muito melhor que o Cuiabá, só que o Cuiabá provou que é mais organizado que o Grêmio. E essa organização fez com que o Cuiabá pressionasse o Grêmio, atacasse o Grêmio, e o Grêmio que venceu por 2-1 poderia ou deveria ter vencido por mais, porque é muito melhor, só que dentro de campo, que a rigor é o que vale, o Cuiabá perdeu muito mais chances de gol do que o Grêmio. O Cuiabá ontem, ele ao fazer o seu gol, ao pressionar o Grêmio, ele em vários momentos igualou o confronto, que é um confronto desigual, pelo menos na parte tática, técnica, aliás. Mas na tática, aí sim, o Cuiabá equilibrou as ações. Eu concordo com o que o Oliveira disse e acrescento que ele falou sobre o Cortez, né? 2 coisas que ficaram evidenciadas para Cortez e Jean-Pierre é justamente a combinação de ambos. O que eu quero dizer com isso? Por várias vezes, pela qualidade que tem o Jean-Pierre, e assim, eu acho que se a gente quiser colocar qualquer outro jogador do grupo do Grêmio para aquela função, não dá para comparar. Não dá. É impossível comparar com o Jean-Pierre. E na qualidade dele, nessa capacidade dele de passes longos, entre linha, ele colocou o Cortez diversas vezes em excelentes condições para cruzar. E aí eu vou entrar no outro lado que eu quero falar. Acabamento. O Cortez, ele simplesmente desperdiçava tudo que o Jean-Pierre pensava e executava. Tudo, no modo de dizer. Depois teve um cruzamento excelente no segundo tempo pro Tassiano que acabou desperdiçando o gol. Mas assim, eu quero ver com o tempo o Jean-Pierre, esse meio-campo que o Cristiano muito bem apontou de ser o ideal hoje do Grêmio, eu quero ver enfiando bolas para até mesmo um Guilherme Guedes, mas principalmente o Diogo Barbosa.
esse passe que o Jean-Pierre, quando ele lateraliza um pouco e enxerga os caras e dá nas costas e sempre encontra alguém em profundidade, esse passe é muito importante, principalmente quando o Grêmio encontra, e como fez ontem, encontrar às vezes dificuldades para girar em volta. Tem muita coisa para se corrigir, mas eu acho que a partir dos nomes, o Cristiano tem razão, a partir dos nomes é que o Grêmio tem que começar ou continuar a sua caminhada. E mostra que há um... Se eu disser auge, as pessoas vão dizer, nossa, mas ganhou Libertadores, ganhou Copa do Brasil, teve Luan, teve Arthur, teve o próprio Cebolinha. Mas em termos de quantidade / qualidade e utilização, o Grêmio tá vivendo o seu auge do que planejou e prometeu o Romildo lá no início, quando ele chegou. O Grêmio hoje tem muitos jogadores da base dando condições. Tem alguns muito bons, e aí eu coloco aí Matheus Henrique, Jean-Pierre e PP, esses 3, e outros promissores ou, no mínimo, razoáveis para contribuir, para fazer parte do grupo e para ajudar, sem que o Grêmio gaste tanto. Hoje o Grêmio vive, vou repetir, considerando e entendendo que teve Arthur, teve Everton, teve Luan, teve outros jogadores e que também teve temporadas com títulos, o Grêmio hoje vive o auge da utilização de uma base que deu certo. Nós falamos muito o tempo todo, enquanto falávamos de Inter, na comparação com o Grêmio. Eu noto nesse momento, e me parece que vale para ilustrar a fala, a comparação natural do derrotismo do Inter, do pessimismo do torcedor do Inter, que acha que o ano terminou, que tá tudo acabado, que vai ser um horror, e do otimismo do gremista. Olha só, o São Paulo ganhou do Flamengo. Lembram o Grêmio contra o São Paulo lá no Morumbi? O Grêmio deu um baile no juiz, nos roubou. Quem sabe agora nós vamos pegar o São Paulo, vai passar pelo Flamengo, já somos campeões da Copa do Brasil. O torcedor do Grêmio tá com essa visão mais confiante. Então, eu fui dar uma olhada, porque ontem, durante a transmissão, havia muitas pessoas se manifestando, dizendo que havia erros de arbitragem beneficiando o Grêmio no jogo. E eu queria ver qual era a leitura dos locais, a leitura dos companheiros lá de Cuiabá em relação aos erros de arbitragem. Na visão de vocês, houve erros ontem? Para mim, não. Eu acho que a bola não saiu. O Cuiabá reclama do lance do pênalti do PP. O lance do pênalti do PP tem três lances polêmicos na mesma jogada. Primeiro, no momento do passe às costas da zaga para o Cortez, se não me engano, poderia ter havido um impedimento. E aí a polêmica se resolve com imagem, né? Impedimento é binário, ou está ou não está, não tem interpretação. E tinha no meio da área um sujeito que estava com condição, que era o Anderson Conceição, portanto, lance legal. Segue. Segunda avaliação, se na hora do cruzamento a bola saiu ou não. Ah, mas parte da bola tá fora. Sim, parte da bola tá fora. Só que para a bola sair, ela tem que estar toda fora. E não é em cima da linha. Se ela tem 0,00001 em cima da linha, ela tá dentro. Ah, mas eu não concordo com a regra. Bom, a regra é assim. A regra é essa. E a bola, para mim, ela não saiu toda. Não saindo toda, tava no campo, valendo. E a terceira interpretação, essa eu acho que o lance mais óbvio de todos, né? Que se houve ou não a falta em cima do PP, e é evidente que houve, o cara atorou o PP no meio, então o pênalti para mim foi bem marcado. O lance foi legal, foi normal, e o pênalti bem marcado. E muito bem cobrado pelo Jean-Pierre. Qual é a opinião de você sobre aquele lance? Eu tive a impressão que a bola saiu, mas eu queria ouvir o Carlos, o Guti, o Magno também, o Orestes. Eu acho que não saiu a bola. Não saiu? Tava em cima da Eu bola? acho que não saiu. Não, a bola pra você tem que sair toda. Sim, eu acho que não saiu. Não saiu. E tinha um efeito de paralaxe ali, né? Faltou pouquinho para sair. Como disse o Cristiano Oliveira, ela faltou um pouquinho, mas um pouquinho em cima da linha tá valendo. E não saiu integralmente, ela não saiu. E outra... Tem um outro lance de pênalti. Diga. Não, é que tem a questão também da regra, né? De que tem que ter, primeiro, foi um pênalti dado com convicção no campo. Isso já dá um peso maior quanto a qualquer coisa que o VAR vai dizer, mas ainda o VAR pode falar, saiu a bola. O pênalti em si é indiscutível. Exato, então ele pode dizer, não, saiu a bola. Mas como não há uma certeza, uma imagem indiscutível sobre a saída da bola, fica a decisão do campo, foi o que aconteceu. Interessante que um sem ouvir o outro estão rigorosamente dizendo, coincidentemente, a mesma coisa. O companheiro que assinou o Diário de Cuiabá hoje diz assim: o primeiro tempo foi agitado na Arena Pantanal, o Grêmio foi superior, especialmente pela movimentação e pela atuação de destaque de Jean-Pierre.
que não errou um passe sequer e comandou o meio-campo gremista. O time gaúcho inaugurou o marcador após a bela construção que envolveu PP, Ferreira, Vitor Ferraz e Diego Souza. Aí eu tô pulando o texto e aí lá embaixo ele diz: na volta do intervalo, os anfitriões aumentaram a produção ofensiva e encurralaram o adversário. A equipe mato-grossense chegou a ter 9 finalizações a mais que o rival, mas não encontrou o caminho do gol novamente, graças especialmente às intervenções de Vanderlei. Aos 10 minutos, o goleiro fez uma defesa providencial na finalização de Williams de cabeça. No rebote, Maxwell acertou a trave e depois Elvis concluiu por cima. É esse que foi escolhido o nosso lance do jogo. Na verdade, só um erro na descrição dele aí, tá? Foram 2 defesas seguidas do Vanderlei e no final o chute do Elvis na trave. 2 defesas fantásticas do Vanderlei a queima-roupa. Ontem os 2 craques foram escolhidos por unanimidade, né? Tanto o Vanderlei no Grêmio quanto o Ademir no América. E o texto do jogo também não refere qualquer erro de arbitragem. Não teve. Eu vou dizer... Não, teve um outro lance que o Cuiabá reclamou na hora, tá? Mas aí é um lance de conhecimento ou não da regra. Você vai concordar, você vai perguntar se eu concordo com a regra. Mais ou menos, mas eu concordar ou não é irrelevante. Eu não sou ninguém perto da regra, a regra tem que ser cumprida, tá? Que é um lance de bola na mão do Lucas Silva. Ah, mas a bola bateu na mão dele. Bateu. Só que a regra, a orientação diz o seguinte: se a bola bate em qualquer parte do corpo e depois ela respinga no braço do mesmo jogador, caixa alta. Não é pênalti. A regra parte do seguinte princípio. O pressuposto é o seguinte: se a bola bate em qualquer parte do corpo e respinga no braço, é porque a bola está rápida e o jogador não tem tempo hábil de movimentar o braço para tirar da zona da bola. Então, a regra é essa. E nesse caso, especificamente nesse caso, a regra é clara. Não foi pênalti. No Lucas Silva. Do Lucas Silva, aliás. Aquele abraço pro árbitro de Botafogo e Bahia, então. 54 minutos do segundo tempo. A bola tem exatamente esse movimento no defensor do Botafogo. O ricochete. O ricochete, bonita palavra. O dano e ricochete, então, não existe nesse movimento. Como é que é? Que legal, hein? A bola bate, um movimento irregular e ela desloca e raspa no braço, né? Não é pênalti, a recomendação é não marcar pênalti e o cara marcou pênalti. Não marcar, Eu não lembro que é um árbitro. Eu dou um chute na bola, tá? A bola bate na coxa do Zé Aldo, sobe e ele tá com o braço aberto e bate na mão dele. Não é pênalti. E aí o Bahia ganhou o jogo porque teve pênalti. Quantos anos tem esse cara que jogou muita bola ontem, o Ademir, hein? É coroa 25, já? Não, 25. Não, é o mais novo da parte ofensiva. O Rodolfo tem 29, o Felipe Azevedo tem 32 ou 33. O Giovani já é um pouquinho 25, mais velho. Ademir. Ele é o mais novo da parte ofensiva da América. Só lembrando, Orestes, que o árbitro de vídeo do jogo do Grêmio ontem era o glorioso Elmo Rezende. O auxiliar do vídeo. O vídeo era o Rodrigo Guarnizo Ferreira do Amaral. O auxiliar era o Elmo Alves Rezende. Me parecem o homem tava lá, viu, Oliveira? O homem tava lá. Tava. Me parecem relevantes 2 dados. Primeiro, o Grêmio começa a estabilizar. O dado de ontem, por exemplo, do Eurico Quadros, o Grêmio pela primeira vez consegue 6 vitórias consecutivas. O recorte é nas campanhas do Renato como técnico do Grêmio, é isso, né? Esse dado indica que o time está estabilizando. O segundo dado, Jean-Pierre quando tem condições, ele transforma o Grêmio. E melhora os outros também. No segundo tempo, quando ele cansou e quando veio aquela chuva torrencial, que o jogo diminuiu as suas potencialidades, Jean-Pierre acabou cansando com o time. Começou até a errar as coisas que não estava fazendo. Mas quando em condições, o Grêmio ganha uma outra voltagem, um outro colorido, uma outra competência técnica. Diferente. A partir desse jogador. Ele melhora o Matheus também, dá pra perceber. Eu vejo o Matheus melhor, todos, exato. Cara. Ele dá condições primeiro pros laterais, porque o passe dele é bem diferente dos outros, né? Não é aquele passe comum. Claro que tem passe pra trás, óbvio, mas ele é bem diferente. E ele condiciona também no meio-campo pelo diálogo com os outros jogadores. São 12h33. Ele tem um passe, Zé, que é um passe entre o zagueiro central e o lateral direito. Exato. Que é o passe que pifa o Cortez para cruzar 300 vezes por jogo. Se é o Diogo Barbosa, ele se consagra ontem. Ele tá consagrado, o Diogo Barbosa, ontem. O problema é o seguinte, que o Cortez recebe tanta bola boa, e com essa idade que ele tá, o aproveitamento dele nos cruzamentos continua sendo
deficitário e não vai aprender mais, cara. Agora, a hora que o Renato tirou o Ferreira para colocar o Everton, ali ele eliminou qualquer tipo de possibilidade ofensiva pela direita. Entrou muito mal o Everton e fazia um bom jogo, Ferreira. Bem, nós temos agora 12h, 33 minutos e meio. Vamos fazer um intervalo rapidinho. Eloy Chapecó tá conosco. São gremistas, segue o líder, diz ele. Não, mas o líder não é o Grêmio. O líder é o Inter, ele tá fazendo uma ironia, entendi. Alexandre Furtado Correia falando, é piada. O outro aqui diz, não entender de porcentagem é triste, eu não sei sobre o que ele tá falando. Eles ficaram, era entre eles o diálogo. O Renato tem mais sorte do que juiz, o Luiz Carlos Lunardon tá dizendo isso. Sabe que ontem eu tava em casa, eu não lembro direito do programa de ontem, tá? Muito doido. Tava desidratado, né, meu? Cara, eu não lembro do programa de ontem. Assustador isso. Eu participei do programa, saí no... Alucinógenos, né? Cara... Teve várias saidinhas aí de 10 minutos. Tu tem que largar o horrível. Tem que largar o quê? O melhor momento do programa de ontem foi quando o Orestes mutou o pessoal do estúdio. O programa ficou só do Skype. Nesse eu tava, mas eu não lembro direito que eu tive uns probleminhas aí. Quando os caras do estúdio começam a falar demais, o Orestes descobriu a fórmula de equilibrar essa relação. E aí eu comecei... Eu tenho um botãozinho aqui que eu corto. Você. Muito bom, Pazini. Então o negócio é o seguinte, ó. E aí eu comecei a dar aquele suador, né? Começou a dar aquele suador. Eu tava prestando atenção, tentando falar, tentando encaixar o raciocínio, e veio o suador. E veio aqueles barulhos assim, Ô Zé. Fala, Zé. Posso dar uma dica de amigo? Por favor, não me leve a mal. Quando tu diz que vai chamar intervalo, chama o intervalo. Calma que eu vou chegar lá, eu não vou entrar em processos aí mais entra fortes. Esse tipo de assunto. Para. Vem do almoço. Fecha aí os microfones, senão abafa tudo. Vai cuidar do satélite. E aí eu não lembro direito, só que eu vou chegar lá. Só que como eu tava no notebook, eu transmiti ontem pelo notebook, né? Que tem uma qualidade melhor e tal, uma segurança melhor de conexão. Eu abri o Facebook e aí comecei a ver os comentários. Eu nunca tinha visto os comentários que fazem a meu respeito. Cara, a galera não gosta de mim do Facebook. Que demais. Não, para com isso. Não gosta, Zé, do Facebook. Do WhatsApp gosta. Do Facebook eles não gostam de mim. É uma turminha toda, sempre a mesma. Eles não gostam de mim. Mas eles... Um beijo pra vocês. As pessoas não te conhecem, não distorce as coisas. Não. As pessoas divergem das tuas opiniões, as pessoas não conhecem o Guimarães. Eles me acham arrogante. Eles me acham... Tu conseguiu dormir de noite? Nessa noite, perfeito. Na noite anterior, Oliveira. Anterior, e não foi porque eu li o Facebook eu não consegui dormir, mas foi por um outro motivo que o Magno me recomenda não dizer agora no ar, não é mesmo? Com todo respeito, vai pro intervalo e vambora. É isso. Intervalo. São 12h36, nós estamos pela Guaíba com o nosso Ganhando o Jogo, em nome do Banco Banrisul. Já voltamos para continuar o debate sobre futebol. Tem Copa do Mundo eliminatórias hoje e amanhã. 12h, 42 minutos, 12h42, reta final do Ganhando o Jogo pela Rádio Guaíba, em nome do Banco Banrisul. Conta regressiva para a chegada do Pix no Banrisul. Cadastre as suas chaves no app. E Casa e Requinte, ambientes planejados, está com uma excelente condição. Entrada para 60 dias e parcelamento 24 vezes. 2 endereços: Venceslau Escobar 1549, o fone 3737 7549, é fácil de memorizar. Ricardo tá lá atendendo, a turma toda dele atende você. 3737 7549. Campos Velho 1337, o fone é 4061 3811. Então são 2 endereços, tem 2 telefones. Lá na Campos Velho 4061 3811, Casa e Requinte, aqui com o Ganhando o Jogo. Abração, Ricardo. Deixa eu falar uma coisa sempre só. Com a gente. Estamos de volta, o Carlos Guimarães pede a palavra e está concedido. Eu acho importante, porque mesmo não sendo da nossa empresa, existe uma questão humana, questão da classe, e isso aí, da mesma forma que desejei a todos, por exemplo, que tiveram Covid, né? Vou aqui desejar, porque ela inclusive entrou na Rádio Guaíba nesse ano, quando a gente reapresentou a final do Brasileiro do Nacional 75, 1-0 pro Inter, gol do Figueroa, com a narração do Armindo Antônio Ranzolin, grande Armindo Antônio Ranzolin, que a gente tanto brinca aqui, porque foi um nome emblemático aqui na Rádio Guaíba, né? E a Cristina Ranzolin, que entrou no ar e falou com a gente,
Ela, há pouco, no Jornal do Almoço, que é o programa que vai ao ar na RBS TV, falou que está com câncer de mama 1 mês após a realização do Outubro Rosa. E já houve ali no mesmo meio o caso da Alice, que bom que tá recuperada, Alice Bastos Neves, que é uma querida, uma grande profissional, um amor. Trabalhei com a Alice. E a Cristina falou que, abre aspas, um dia após meu aniversário, a fonte é o coletivo.net, um dia após meu aniversário fui informada que estou com câncer de mama. A boa notícia é que os médicos disseram que esse tipo é o que melhor responde aos medicamentos. Ela compartilhou um texto também em rede social, em que abre com a mulher mais linda e forte do mundo, e ela coloca aqui já o tratamento de quimioterapia que ela passa a se submeter. Já deu início na última segunda-feira ao tratamento de quimioterapia e vai se afastar da tela. A Cristina, queiram ou não, é uma marca do telejornalismo do Rio Grande do Sul. Mesmo no início, quando ela foi, inclusive, âncora do Jornal Hoje, bem novinha, e depois voltou para Fantástico também, do Fantástico também. Ela poderia ter seguido uma carreira lá no Rio de Janeiro, lá no centro do país, de ser conhecida nacionalmente, mas preferiu voltar para ser, na minha opinião, a principal âncora do telejornalismo gaúcho, acho que dos últimos 25 anos, com certeza. Todos os tempos a gente tinha que ver isso aí, mas dos últimos 25 anos, com certeza. A principal mulher do telejornalismo gaúcho, num espaço em que tem que ser tomado pelas mulheres. Meu desejo de melhoras, Magno, a Cristina Ranzolin, que ela se recupere. Um abraço a Paulo Roberto Falcão, que foi meu colega, inclusive é uma pessoa que eu gosto bastante, e a toda a família, né, Zé Aldo, que a gente conhece. Antônia, a filha, isso. Já tá Força a moça. pra ele. A família Força nessa hora melhor. passa por uma dificuldade imensa, todo mundo sofre junto, o tratamento é agressivo. Mas vai dar tudo certo. Tem a nossa torcida toda, tem a nossa torcida de coração, Cristina. Sucesso, felicidades aí. Justamente, o diagnóstico precoce, tudo isso ajuda, tratamento quanto antes, certamente vai passar por essa aí numa boa. E aquilo que o Carlos falou quanto a ela ser a principal apresentadora, a principal âncora, claro, sempre vai surgir uma espécie de comparação pelo pai que ela tem. O que o Ranzolin, o Armindo Antônio foi como narrador aqui no estado, é ela como apresentadora, como mulher de televisão, no geral, não só mulher de televisão, pessoa de televisão. A importância que a Cristina tem na nossa tela, na nossa televisão gaúcha, certamente. Bem, nós temos essa solidariedade, esse carinho pelos colegas. Às vezes me bate assim uma saudade das pessoas. Casualmente eu ia ligar hoje para Cristina para saber do seu Ranzolin, do pai dela. O Carlos vem com essa notícia ruim. Ontem me deu saudades de um companheiro, o Orestes conhece bem, foi nosso companheiro na infância. O Orestes já não era mais tão menino, mas bastante jovem, lá em Santo Ângelo. Eu sempre falo sobre ele aqui. Ele comanda uma emissora de rádio em Taubaté. Ele é o chefe da empresa de outro concorrente do Celso Portiolli lá em São Paulo, que é o nosso gaúcho de São Luís Gonzaga, Elite José Sandri. Digo, gringo, como é que tu tá, meu Galdério e tal, brincando aqui dali, diz, tô bem, tô em casa, recolhido, porque testei positivo para o Covid, ou para a Covid, né? Covid-19. Então também nossa torcida, ele nos acompanha por vezes lá em São Paulo, Orestes, que é mais amigo dele, e eu conhecemos. Abraço. A torcida para a recuperação do Elite. É um cara fantástico, maravilhoso, Elite Sandri, Elite José para nós, os radialistas, né? Um cara maravilhoso que a gente conheceu em Santo Ângelo, a nossa amizade continua. Eu acompanho muito ele também através do Facebook, do Instagram, né? Aplicativo no Instagram e acompanho de perto o trabalho dele. Um trabalho beleza que ele está fazendo, um trabalho bonito realmente. Bem, amanhã tem Brasil entrando em campo contra a Venezuela, com uma equipe desfalcada, sem Neymar, e o Cebolinha, apesar disso, no banco. O Tite confirmou uma escalação completamente diferente. Casimiro com Covid também foi testado positivo. Não tem vários jogadores. Fora. Alain com Douglas Luiz. Isso. Everton Ribeiro. O grandão, aquele que diz que é bonito, que joga na Inglaterra, o Richarlison, com o Gabriel Jesus e o Firmino. Esse é o time do meio pra frente. Eu tiraria o Firmino, que não tá em boa fase, o Jesus não, o Jesus tá em ótima fase.
Gabriel tá jogando muito bem no City. O Casemiro e o Fabinho tem Covid fora, Coutinho machucado fora, Neymar machucado fora, Everton é reserva, né? Cebolinha é reserva. Everton é reserva. E joga Gabriel Jesus com o Firmino e com o Richarlison. Eu quero falar um negócio sobre isso. Eu não sei se eu botaria o Firmino no time. O Tite tá muito eurocentrista nessa seleção dele aí, cara. O Pedro hoje, nas circunstâncias que ele tá, o Pedro é titular do Não, o Brasil. Firmino tá em uma fase técnica, inclusive. E outro, o Firmino é um ponta de lança, a gente usa ele de centroavante. Tem o Everton Ribeiro ali, né? Que é do futebol brasileiro. Não, eu não digo de não convocar. Ele até vai convocar e tal, mas eu digo, dadas as circunstâncias, vendo o que tem, vou mais longe, cara. Vou mais longe. Eu não entendo. Pra mim, o Richarlison não é titular da seleção Eu não brasileira. entendo o Bruno Pra mim, o Guimarães. Firmino também não. Eu tenho uma versão diferente do Richarlison em relação a boa parte do pessoal que debate, tá? Eu acho o Richarlison muito bom jogador. Não, eu não Mas acho ele muito ruim, bom jogador. Eu nem acho que ele não de tenha nível que de ser seleção. convocado, não é isso. Eu acho de nível de Eu não seleção. acho ele titular da seleção brasileira. Eu acho ele em algumas coisas melhor que o Firmino. Tem Everton, tem... Bom, Eu acho em algumas coisas tem polêmicas. Everton, tem Bruno Henrique, Eu até acho- pela velocidade, por Eu acho o tudo. Richarlison superior a esse. Eu acho o Richarlison muito bom jogador. O Richarlison é um jogador que tem posicionamento. É que ele não tem muita habilidade. Aqui no Brasil a gente observa que parece que o cara que tem velocidade e habilidade ao mesmo tempo, que ele vai ter vantagem sobre os outros por ter velocidade ou habilidade. Mas ele é muito físico. Ele é muito físico, ele é muito inteligente pra jogar, ele tem uma cabeça pra jogar muito boa. Hoje, pra mim, mais que o Firmino até. Eu acho que o Firmino tá numa fase técnica ruim. O Firmino dá uns chutes meio de ruim de bola, sabe? Quando o cara dá uns... Agora, pega mal na bola. A nossa volância tem uma, não vou dizer invenção, mas tem uma surpresa, porque de todos os volantes que a gente imaginava titulares daquele setor, nós temos uma dobradinha com Alain e Douglas Luiz. Se O falava Douglas em Luiz é titular da Arthur, seleção, Bruno Guimarães, se Zé. falava em Casimiro, outros volantes, O Casemiro Fabinho. tá fora. O Casemiro tá fora. Não, eu tá falei, fora, ele irmão. tá com Covid. Esses irmão. seriam os Tu titulares. não pegou a minha informação. Meu amigo. Tem que te ligar. Mas aí o que eu tô construindo é um outro raciocínio. Construa. Que são jogadores que saíram de trás da fila. Na verdade, o Douglas Luiz é titular da seleção brasileira hoje, tá? Por um jogo. 2. É titular da seleção brasileira. Douglas Luiz é titular da E seleção pelo que brasileira. vem jogando, merece o terceiro. Pelo que vem jogando... Ele foi bem na seleção. Ele foi bem. Cara, ele jogou muito bem na seleção, velho. Ele jogou, Pois ele é, foi... por isso que eu ele tô foi, dizendo. ele foi melhor... Ele fez 1 ou 2, ele merece o terceiro. Ele só não foi melhor em campo num jogo porque o Neymar fez 3 gols. Ele foi o segundo melhor. Tá, mas essa regra que ele adota para os volantes, ele não adota, por exemplo, para o Firmino. Tudo isso que temos falado me leva a uma conclusão. A gente tá tendo um pouquinho mais de opções Sim. pra fazer a seleção brasileira. Não, Inclusive com eu tenho- jogadores no Brasil. eu tenho só uma acho num esse time recorte, pobre. num recorte de... Não, tô falando num recorte de últimos 5, de últimos 10 anos, entendeu? Isso Eu não sei, eu vejo acho... cada vez mais assim. Eu acho... A ponto de eu, por exemplo, ter a opinião de que o Richarlison não merece ser titular. Claro. Apesar de achar ele um baita jogador. Eu acho esse time, assim, ó... o Zato falou em time pobre, mas eu acho esse time muito... Mediano. Não. É um time de criação europeia. Criação. Olha só. Alan, sai... Ninguém lembra dele no Vasco aqui. Douglas Luiz, menos ainda, também é cria do Vasco. Aí o Everton Ribeiro é fora da curva, tá? Esse tem criação brasileira. Gabriel Jesus tem uma temporada pelo Palmeiras, mas é basicamente moldado, jeito e físico lá no Manchester City. Firmino, criação europeia. Joga pelo Figueirense e depois ele é lapidado lá no Hoffenheim. O Richarlison, ele tem passagem pelo América, pelo Fluminense, mas é lapidado também no Everton. Atrás, Renan Lodge, mesma coisa. O Danilo ainda joga aqui, Thiago Silva ainda joga aqui, mas o Marquinhos é a mesma coisa. O Tite tá optando por jogadores que não são nem mais os que jogam na Europa. São os que são maturados, lapidados, criados, fabricados na Europa. Existe hoje uma formação Esse em que o Diego Tite que naturalmente veio aí, prefere isso. Diego Carlos. Desportivo Brasil, né? Então eu vou te dizer uma coisa, tá? A seleção olímpica, Zé, ela é 100% isso. Todos são isso. Todos. Todos os jogadores convocados para a seleção olímpica são lapidados, formados, mentalizados lá na Europa. E não é o Diego Carlos. Eu tô falando há algum tempo do Gabriel do Arsenal, porque eu acho que é um zagueiro meio impressionante, assim, tá? Acho que ele é um cara que vai ser zagueiro de Barcelona e Real Madrid se nada der errado. Não dá pra ficar mudando toda hora. Mas só pra colocar, Zé, pra mim esse zagueiro é um zagueiro de nível
a ser o substituto futuro do Thiago Silva, assim, pelo que eu vejo dele. Mas o Tite não muda toda hora. Esses caras, todos eles são do grupo do Tite. Não, o que eu quis dizer, não dá pra ficar mudando toda hora, mas eu gostaria de ter um ataque que reflita, primeiro, a grande qualidade do jogador do ponto de vista individual. E segundo, o momento também dos jogadores. Eu sou digamos assim, um sonhador. Eu gostaria de ver o Douglas Costa pela extrema na direita, o Neymar na esquerda e o Pedro de centroavante. E o Everton, não, o Neymar até armando, como ele tem feito no PSG, e o Everton na esquerda, o Bruno Henrique na esquerda. Por que tem que ser, sabe, um europeu, que eu concordo, os caras jogam muita bola, mas, sabe, mais afeito às características, nunca deixando de lado a organização, né? O que se joga hoje em dia no futebol, como tem que ser, como o Tite monta o time, isso tudo tá certo. Mas eu acho que pode gerar um pouquinho mais de problema para as defesas adversárias, colocando esses caras mais artísticos, eu quero dizer. O lado esquerdo da seleção, com o Neymar jogando mais pelo meio e o Everton pela esquerda, daria uma velocidade incrível. Eu acho, o jogo é amanhã, né? Eu acho que esse vai ser o problema, que é esse encaixe de como tá digitando aí? De como não ter o Neymar. Esse é o problema. Mas eu vou te fazer uma pergunta, Gutierrez. Se é eurocentrismo mesmo, tá? O jogador que era da lista do Tite. Onde é que ele vai? Magno, tá me ouvindo aí? Faltam 5 minutos. Onde é que ele tá indo? Tá me ouvindo? Não, o Magno não tá mais me ouvindo também. Estou ouvindo. Então, ouvindo. Tá. É que meu telefone é uma maravilha. Ele vai, volta, trava aí. Bem, vamos lá. O jogador que era da lista do Tite, quando tava jogando no exterior direto, uma pena porque ele ficou fora da Copa. Exato, agora tá no Brasil. O Daniel Alves, que ficou fora da Copa. Iríamos de Danilo, fomos de Fagner, tá? Mas o Daniel Alves, ele tá no São Paulo. Pergunto, o Daniel Alves tá fora da seleção. Tá. Ficou fora da Copa. Tem Rua Fran também em São Paulo. Eu acho que o Daniel Alves, se estivesse jogando lá na Europa, ele ficaria de fora da lista da seleção brasileira? Depende do que ele vai estar fazendo lá, né? Agora ele tá jogando de lateral de novo. Eu acho que ele seria convocado se jogasse lá fora, viu? E por que não? Eu também acho. Cara, eu acho que já deu. Agora, olha aqui, mudando. Também acho que não, mas por que não? Mudando do saco pra mal, tá terminando o programa. O seguinte, ó, e aquele guri, goleiro do Flamengo, que entrou ontem, entregou o ouro. Nossa. Mas ele já salvou o ouro também muitas vezes. É jovem, fez uma cacaca por ser jovem. Arriscou no lugar errado e na hora errada, enterrou o time, mas ele já salvou muito e é um grande goleiro. Se ele continuar naquele nível e ele vai amadurecer, a tendência é o Flamengo ter um goleiro para 20 anos. Um goleiro histórico. Uma coisa que eu percebi, Zé, do Hugo, este goleiro do Flamengo, é que são erros justamente pela idade, justamente por ser muito jovem ainda. Os gols que ele leva são gols de juvenil, erros juvenis. Não é uma falha técnica, porque ele não tem ainda aquela envergadura, ele não tem ainda aquela qualidade técnica. E por isso acaba levando alguns gols. Até desconta aquele de ontem, que ele foi querendo driblar e perdeu, mas os gols que ele leva, os gols, para dizer normais, que ele leva, de jogada, de bola rolando mesmo, são erros de quem ainda não domina a técnica. A hora chegou, 12h57 nós temos que encerrar o programa, só para registrar, a Conmebol anunciou 30 de janeiro de 2021 a decisão da Copa Libertadores da América de 2020. Maracanã, no Rio de Janeiro, ainda não há uma definição se será com público ou sem público. Há uma pretensão de abrir para venda de ingressos para os finalistas trazerem as suas torcidas, mas ainda não se sabe porque estamos em tempos de pandemia e o tempo dirá se é possível fazer essa flexibilização dos protocolos e fazer uma aglomeração lá de 100 mil pessoas no Maracanã ou 80 mil pessoas ou não na final da Copa Libertadores. E a outra notícia é que essa rodada das eliminatórias da Copa começa hoje com o confronto clássico Paraguai-Argentina, 9h. Aqui ficamos, o Ganhando do Jogo volta amanhã, sexta-feira, 11 da manhã. Muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho de todos e até lá, tchau!